Oi, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com o pessoal do Rock in Rio. Luiz Justo, CEO do Rock in Rio. Zé Ricardo, diretor artístico do Palco Sunset. Rock in Rio é hoje uma das grandes marcas que a gente tem no Brasil, num momento em que a autoestima andou cambaleando bastante. Então, queria começar com um vídeo que acho que fala mais do que qualquer outra coisa, e a gente parte para a conversa daí. É impossível. Rolou? É impossível descrever a sensação. É o festival mais prestigiado do planeta. Melhor atração do mundo. Roda! Muito bom, cara. Na moral mesmo. Muito épico. Toda gritando, você fica louco. Sensacional, cara. Só Rock in Rio mesmo pra parecer uma coisa dessa. Cara, muito louco. Diz por aí que o homem não pode voar, cara. Tipo, foi muito irado, sensacional. Arrepiei do fio de cabelo até o dedo do pé, sabe? A entrada do palco é foda, né? A primeira música ali você fica meio... Fica relax, se solte, deixa rolar, porque você vai sentir uma parada que você definitivamente nunca sentiu. Na hora que você entrega o seu ingresso e aí começa a música. Caraca, é de verdade? Eu disse, meu Deus, não acredito, isso tá acontecendo mesmo. Na hora que eu ouvi, eu falei, cara, isso é de verdade, eu tô aqui de novo. Tô arrepiada, não dá pra falar mais. Realmente isso aqui é coisa de louco. Isso aqui, na verdade, você está diante de uma estrutura, de uma coisa que você só vê em filme, né? Parece um conto de fada, né? Mas eu acho que é inesquecível na nossa vida, vai ficar pra toda a eternidade. O Rock in Rio realmente é diferente, mano. Eu não sei explicar o que seria, né, em palavras. Isso é só estando aqui mesmo, pra sentir isso, né, meu? É uma coisa que as pessoas deviam colocar naquela listinha de 100 coisas pra fazer antes de morrer. Quando o público começou a entrar, eu vi gente beijando o É um chão. orgulho pro Brasil ter um show desse porte. É um orgulho ser brasileiro nessa hora. Essa herança que vem junto de pai para filho, o Rock in Rio tá dentro dessa herança. Cara, Rock in Rio é um fenômeno que tem que ser estudado na antropologia. Eu acredito assim, que né? o Rock in Rio não tem raça, não tem cor, não tem religião, e sim um só coração. Cada um recebe de uma maneira diferente, mas todo mundo num trilho de amor, de música. O que você leva daqui, você leva pra frente. Eu não sei explicar o que eu senti, eu nunca senti isso antes. A música salva, a música cura, a música liberta, a música é um refúgio. É todo mundo junto também. Uma energia no ar, assim, de celebração. Parecia que eu estava sendo carregado por aquela energia. É uma festa universal, né? É uma festa planetária, ou quem diga assim, talvez cósmica. Que a mensagem que pra mim fica é como nós, seres humanos, unidos numa mesma direção, de fato a gente pode fazer toda a diferença. E é uma geração que sonhou com isso. Uma geração sonhou com o mundo, sonhou com o futuro. Foi permitido a uma geração sonhar com o futuro. Um cara acreditou nessa história, acreditou no povo, não olhou o que podia acontecer. Ele simplesmente acreditou. Eu estou aproveitando essa mágica que tem o evento, essa coisa de tocar a alma das pessoas, meio que para dizer, olha, acordem, esse país tem tudo para fazer e nós temos que fazer, e essa geração nova é que tem que fazer. Obrigada, muito, muito, muito obrigada, Rock in Rio. Obrigada por tudo, por todas as lembranças, por tudo. Eu gosto desse negócio, desse vídeo terminar com obrigado, e eu queria saber um pouco como é que vocês se sentem depois que acaba o Rock in Rio. Eu queria que você começasse a contar do processo desse ano, especificamente. A gente se sente cansado quando termina, mas extremamente realizado, né, e orgulhoso de um trabalho que literalmente são 2 anos de trabalho para uma entrega de 7 dias, né? A nossa equipe, quando termina domingo, termina o festival,
segunda-feira o pessoal descansa, depois de virar às 7h, mas a partir de terça-feira já começou o próximo Rock in Rio, falando aqui da equipe do Brasil, né? Ano que vem a gente tem Portugal em 2018, mas acho que o sentimento... A gente antigamente tinha até uma síndrome de abstinência, depois de tanta entrega e adrenalina e tal. Hoje a gente já tem um volume de outros festivais acontecendo, tal, que não dá muito tempo para respirar, mas o fato que essa mistura de dever cumprido, orgulho e já aquele frio na barriga de como é que a gente vai fazer uma experiência ainda mais incrível, né, para a próxima edição. Né? Quando acaba, a gente pensa, como é que a gente fez isso? Como é que a gente conseguiu entregar isso? E a gente fica com uma sensação, nossa, eu queria ter visto aquilo que eu não vi. Porque não dá para ver tudo que a gente tem no festival. Então, esse ano, o Rock in Rio trouxe inúmeras novidades para essa nova cidade do rock, o Gourmet Square, o Games XP, e várias dessas experiências espetaculares eu não pude viver, porque eu estava trabalhando tanto. Então, é um evento que consome todo o seu lado bom. Eu acho que a gente acaba entregando tudo de melhor que a gente tem nesses 7 dias. Na verdade, os 7 dias são o ápice disso, porque, como o Luiz falou, a gente passa 2 anos nos preparando para 7 dias, né? Então, é uma sensação de realização, de dever cumprido e de curiosidade do que aconteceu, que a gente perdeu. Queria que vocês falassem um pouco, que vocês dois têm trajetórias muito diferentes. Queria que vocês contassem um pouco como é que vocês chegaram ao Rock in Rio. Bem, eu sou engenheiro de formação, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei uma consultoria de gestão de negócios, até o momento que eu vi que eu precisava ser feliz, né? E não ia ser em nenhum desses 2 lugares que eu ia ser feliz. E aí surgiu, eu saí da Pricewaterhouse, enfim, uma multinacional e tal, uma oportunidade que foi talvez o primeiro contato com o universo de gestão aplicado a uma história de experiência, de arte, tal, que foi na moda, né, que tem muitas similaridades com o universo da música. Claro que tem suas diferenças, mas eu fui CEO trabalhei 11 anos, fui CEO durante 7, 8 anos da Osklen, né, a marca de roupa, até que em 2011 um headhunter bateu lá na porta com essa proposição maluca, né, de um engenheiro que veio do mercado financeiro e que estava trabalhando com moda, se juntar nesse sonho louco. Era a volta do Rock in Rio para o Brasil. O Rock in Rio estava fora do Brasil desde 2001 e ele tinha recém voltado, né, de Lisboa desde 2004. Os eventos estavam acontecendo em Lisboa, então em 2011 tive esse convite de me juntar no time dentro de uma nova perspectiva, em uma fase que os acionistas, né, do negócio Rock in Rio queriam. E, de novo, de 2011 para cá, eu acho acho que ninguém que trabalha no Rock in Rio não é, antes de ser um funcionário do Rock in Rio, um apaixonado pelo Rock in Rio. Acho que todo mundo que trabalha lá já foi cliente, e a gente poder ter essa mistura de ser um frequentador do festival, admirador do festival e dessa história que já vai há 32 anos e, de repente, você está trabalhando, acho que é uma mistura boa, porque qualquer pessoa que a gente, né, bota para trabalhar com a gente tem a grande vantagem que o Rock in Rio é um bicho tão diferente que você nunca vai achar pessoas com experiência em Rock in Rio ou algo similar para trabalhar. Então, assim, a característica de ser pessoas, né, com brilho no olho, apaixonadas pelo que faz. Acho que todo mundo trabalha no Rock in Rio é apaixonado pelo Rock in Rio, pelo que faz. E eu já era, né, um apaixonado. Eu sou um músico frustrado. Eu tocava baixo. Talvez a minha história, olhando para trás, eu tenha arrumado um jeito de virar engenheiro para ser CEO e tal, e um dia poder subir naquele palco. Porque, como baixista, eu acho que eu nunca subiria, diferente do Zé, que, além de funcionar, é um grande artista. Mas é isso, assim, é uma história que se olha no currículo, é uma história estranha, mas olhando de trás para frente, acho que faz todo sentido. Foi, enfim, uma vocação minha e o estudo tal para uma área mais de negócio, dura, de engenharia, que talvez fosse juntar na aplicação de uma coisa que para mim é uma paixão, que é a arte, a música, o entretenimento, porque hoje o Rock in Rio vai muito além, né, da música, e essa possibilidade, que eu acho que é a grande felicidade do Rock in Rio, de você trabalhar
com o melhor produto que você pode ter, que é vender para as pessoas felicidade, né? Acho que todo mundo, da pessoa que compra, né, o ticket, do artista que está em cima do palco, a gente trabalha com a coisa mais gostosa do mundo, que é trabalhar para produzir para os outros, né, felicidade. E acho que essa é um pouco da minha história lá dentro. Bom, em 85, eu era boy no Banco do Brasil e juntei todo o meu dinheiro de salário para comprar o ingresso para ir para o Rock in Rio. E foi uma grande experiência na minha vida. Eu nunca imaginei que eu iria dirigir um palco naquele festival, ainda mais um palco com a importância do palco Sunset. Eu sou cantor, sou compositor, sou arranjador, estou sempre ao redor da música. E comecei, em 2003, já a fazer um evento, criei um conceito para um evento que chamava Vivo Open Air, que aconteceu no Rio, aconteceu aqui em São Paulo também. E esse evento aconteceu em Portugal e eu conheci a Roberta Medina, porque a produção do Rock in Rio era a produção local de Lisboa. E a gente ficou amigo e a experiência foi ótima. Cada um se separou e 2 anos, um dia eu estava fazendo show aqui em São Paulo, no Estúdio SP, estava lançando um CD meu e recebi um telefonema da Roberta Medina, falando: Zé, eu queria que você viesse aqui para Portugal, porque eu precisava que você criasse um conceito para um novo palco do Rock in Rio. Aí, tipo assim, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu falava, não sabia. Eu falei: pô, tem um show, mas eu preciso que você venha amanhã. Aí eu, acabei o show, voltei para São Paulo, cheguei em Portugal, apresentei o conceito do Sunset para ela, a gente começou a fazer um palco que, na verdade, parece que eu sempre fiz, parece que eu nasci para fazer isso, porque a mesma coisa que o Luiz falou, não é só... A última coisa que você pensa quando você está fazendo, quando você está trabalhando no Rock in Rio, é que é um trabalho. A gente sente isso na nossa equipe, na equipe que eu comando, o Luiz que comanda toda a nossa equipe, a minha equipe direta do Palco Sunset, a última coisa que as pessoas pensam é em trabalho. Eu tenho um problema com os meus voluntários no Palco Sunset, porque os voluntários precisam cumprir uma carga horária. Eles têm que trabalhar 6 horas, depois ir embora e voltarem outros voluntários para trabalhar 6 horas, mas ninguém quer ir embora. Eu falo: gente, vai ver o show, pelo amor de Deus. Maroon 5, ninguém quer ir, todo mundo quer ficar no backstage. E eu acho que isso é um reflexo que vem da gente, porque a direção é apaixonada, o CEO é apaixonado, a dona do festival é apaixonada. O Roberto Medina chega 10 horas da manhã no escritório, sai 8 da noite. Ele é um apaixonado e ele contamina a gente com isso. Então, a minha trajetória para chegar no festival foi uma trajetória muito, muito bonita, porque vem do cara que botou o pé na lama, que viveu toda aquela experiência e que não tinha grana mesmo para ir num festival daquele naquela época. E hoje eu penso nisso. Como diretor do festival, eu penso naquele cara que chega e beija o chão. Eu penso naquele cara que chega e vive a experiência da vida dele naqueles 7 dias. É muita responsabilidade. E eu acho que essa é uma sensação que todo mundo tem, né? Para você também, de novo, como é que é isso de fazer o Palco Sunset? Eu quero começar por aí, porque é o que mais tem a ver com o público aqui da Sim. Como que é fazer esse Palco Sunset? Você acaba experimentando muita coisa, juntando pessoas, é meio um laboratório de química, assim, né? Como é que funciona e qual é a liberdade que o CEO te dá para fazer isso? Olha, Fabiana, na verdade, é muita responsabilidade, mas não daria para se construir um Palco Sunset somente com técnica e conhecimento musical. O Palco Sunset vem de valores humanos, porque nós não estamos juntando 2 artistas pela música dele. Nós estamos tentando aproximar almas, aproximar pessoas que têm muito mais do que a sua música para dar para aquela multidão em frente ao palco. É óbvio que a parte técnica, o encontro musical, ou muitas vezes a divergência musical, ela ajuda na escolha, mas a busca é pelo encontro humano. Então,
uma coisa é você subir e tocar para 50 mil pessoas num festival, na rua, numa feira de gado, num festival em praça pública. Outra coisa é você subir para tocar para 50 mil pessoas em cima de um palco do Rock in Rio. É completamente diferente, o peso é diferente. E a necessidade que o artista precisa ter de estar preparado é diferente. Então, muitas das vezes, eu vejo artistas espetaculares que têm uma capacidade muito grande musical e tudo, mas que ainda sinto que não estão preparados para estar naquele palco pela exigência daquele público. Então, é muito difícil você juntar, não só juntar musicalmente. O difícil é você encontrar a química. E eu brinco que cada show, eu faço 28 shows, 28 encontros. Eu cozinho também, adoro cozinhar. É que nem o risoto, que você não pode tirar o olho do risoto, senão ele gruda na panela. Você tem que ficar muito próximo de todos os shows, de todos os artistas, trabalhar no repertório, e estar junto e proporcionar uma experiência única, né? Eu tô feliz aqui hoje, porque eu estou me sentindo muito prestigiado com a presença de vocês todos, mas estou muito feliz porque tem um artista que eu gosto muito aqui, que é um dos maiores artistas da nova geração que eu tive o prazer de trabalhar, que é o Almério, um grande cantor. Almério, dá um tchauzinho aí para a galera, porque é importante que você esteja aí. Eu conheci o Almério quando eu estava fazendo show em Recife, e ele foi participar do meu show, e, de repente, eu descobri um talento, um músico espetacular, e que o Brasil ainda não conhecia, e que nós tivemos no Rock in Rio a possibilidade de apresentar para o Brasil. E ele foi muito bem recebido pelo público do Rock in Rio e pelo Brasil, na TV, nas redes sociais. É muita responsabilidade você apresentar um artista naquele palco. Então, a liberdade, ela é grande, mas ela exige responsabilidade e exige uma busca de um trabalho humano. Acho que entender de música, eu acredito que nessa sala aqui tenham vários músicos sensacionais que eu ainda não tive o prazer de conhecer. Mas o nosso trabalho, além de música, ele é humano. Fala um pouco da liberdade que você dá para ele na hora de escolher. Tirando como o orçamento, que você vê. a liberdade é total. Na hora da planilha. Não, o fato é o seguinte, no Rock in Rio existe uma cultura de gestão, né, compartilhada. Imagina, quando está acontecendo o dia do festival, tem 20 mil pessoas trabalhando, né, para ter aquelas 100 mil, cento e tantas mil pessoas no público, você tem 20 mil pessoas, seja da nossa equipe, a limpeza, segurança, mídia partner e tal. Então, imagina você pensar se é possível ou viável, né, para qualquer gestor e tal, você gerir 20 mil pessoas. É absolutamente impossível. Então, existe uma necessidade, mais do que a cultura da empresa, uma necessidade de fato, a gente ter... E é quase que nem o Zé... Eu tenho certeza que quando o Zé monta, né, esse encontro e ele sabe que aquela química está perfeita, quando ele bota aquelas pessoas no palco, ele relaxa. Porque ele tem certeza que ele escolheu as pessoas certas, fez o encontro certo e que aquilo ali vai acontecer. E é mais ou menos no Rock in Rio, né? A gente precisa ter um trabalho de ter a equipe certa, apaixonada, com responsabilidade e tal, mas a partir desse momento, é o momento que eu relaxo. Imagina se eu vou interferir em alguma coisa desse monstro sagrado que é o Zé, para poder opinar sobre o que deveria ser, né, o melhor encontro e tal. E, ao mesmo tempo, como ele falou, né, que é a forma de trabalho no Rock in Rio, a gente pode, deve e estimula que todo mundo se sinta, de fato, como dono do negócio, ao ponto de poder sugerir. O Zé tem liberdade, como diretor do Santos, de repente sugerir alguma coisa que deve mudar no financeiro. Né, como, de repente, né, o Ezequias lá do cafezinho pode sugerir uma coisa melhor no departamento administrativo e tal. Sugerir e tal, porque... Né, se tem lá 20 mil pessoas trabalhando, são 20 mil cérebros que podem contribuir para um festival melhor. Por que você vai achar que, né, uma ou outra pessoa vai ser melhor do que a outra para determinar? Então, a partir do momento que a gente coloca e sabe, né, que, por exemplo, do Zé como diretor artístico, curador do palco, é óbvio que a delegação e a responsabilidade é total na mão dele, o que
eu acho que entra num segunda característica, né, do Rock in Rio, que mais do que essa filosofia de dono, como um dono e um empreendedor, as pessoas também são estimuladas a tomar risco, né? E certamente o Zé sabe e é estimulado, senão não seria a característica da pessoa certa para... O Zé poderia ter o melhor conhecimento artístico do mundo, poderia ser a pessoa que ele é, de saber o melhor reconhecimento humano de como juntar as pessoas, mas poderia ser um cagão de não querer arriscar nada e colocar nada novo, diferente, porque o trabalho dele também está sendo, né, na vitrine. Eu tenho certeza que a preocupação dele, se alguma coisa vai errado, também é com o nome dele, a reputação que ele criou e tal. Mas se ele também não for uma pessoa que tenha a habilidade de tomar risco, e ele pode depois falar sobre vários riscos que ele já tomou nesses encontros que ele fez no Sunset, não seria a pessoa certa. Agora, ele é a melhor pessoa certa para tomar risco no palco, pelo conhecimento, pela bagagem dele, do que eu. Então, é autonomia total e absoluta dentro do budget, né, Zé? Só tem um detalhe disso tudo que o Luiz falou, que é o seguinte: a gente aprende no Rock in Rio, você é diretor artístico, mas você é produtor, você tem que cuidar se a sua equipe de limpeza está funcionando, você é dono um pouco do seu pedaço, então você escolhe as pessoas que vai fazer. Mas isso só é possível porque quando a gente tem um problema Master Blaster, um problema que foge da nossa alçada e foge, a gente tem ele. E ele está sempre ali para ouvir, para aconselhar, para ajudar, para dizer, para dar caminhos. Então, isso é uma sensação de coletividade. Eu fico feliz quando eu levo nenhum ou pouquíssimos problemas para ele. Mas também eu sei que ele está lá e que ele vai resolver. Se tiver um problema que eu não seja capaz de resolver. Então, eu estimulo isso nas pessoas que estão na minha equipe, trabalhando para mim. Ele estimula isso em mim. Então, ou seja, todos nós temos que tomar decisões e correr risco e temos que saber do negócio como um todo. Não adianta você entender de música, mas você não controlar um budget, não saber fazer bem uma planilha de Excel com seus valores, não saber fazer uma conta de quanto tempo você precisa para apresentar o palco, para o line-up ser anunciado, não saber fazer uma estratégia de anúncio dos seus artistas, não saber fazer um plano de comunicação junto com a assessoria de imprensa para definir como você vai lançar os seus artistas. Ou seja, todos os detalhes que cercam o palco, desde a hora que você vai para a Cidade do Rock, a montagem, né, a distância, posicionamento da house mix, os diretores são obrigados a participar. Claro que nós temos um auxílio técnico dos melhores do mundo, né? De todas as partes técnicas estão ali para nos ajudar. Mas a decisão de, a minha house mix vai para lá ou vem para cá, é do diretor artístico. E você tem que saber que você está correndo um risco. Quando você toma uma decisão dessa, que você vai ser cobrado. Mas o mais legal do Rock in Rio é que ninguém deixa ninguém na mão. Ninguém abandona o barco. Está todo mundo ali para se ajudar. Você já errou feio assim? Ou com um artista, ou com alguma decisão técnica? Olha, feio, né? A gente mas não viu na mas TV, já errei. Claro, você faz 28 shows. Eu não espero acertar em todos, até porque existe também, da mesma maneira positiva que eu falei, existe a maneira negativa, né? O lado humano. O que acontece no encontro no Palco Sunset? Quando um artista está mais preocupado em aparecer ou em mostrar o seu trabalho ou dominar o seu espaço de tempo, é o pior show. Quando um artista está mais preocupado em dividir, em compartilhar, em estar junto, é o melhor show. Então, depende da generosidade, depende da capacidade que cada um tem de sair de dentro de si mesmo e se doar para o outro. Esse depende do resultado. Esse resultado independe de mim, né? Na hora do show. Tem artistas que eu já vi acontecerem maravilhosamente até o dia do ensaio. Quando eles veem aquela multidão, eles mudam. Ou ficam com medo, ou querem tomar o show e esquecem o colega que está do lado dividindo o palco, que ele ensaiou durante meses. Isso acontece, qualidades e defeitos humanos, e que a gente tem que correr. Mas eu acho que o risco faz parte do processo. O risco faz com que você fique mais seguro. Eu já errei e
É porque quando a gente pensa na dimensão do Rock in Rio, quando você fala assim, um erro feio é um erro que... Deixar as pessoas sem show. Isso é uma coisa que o Luiz sabe muito bem, porque ele lidera um barco onde a margem de erro é micro. Você pode errar muito pouco. A gente não tem tempo, nem flexibilidade para ter um erro muito grande, porque um erro muito grande é uma catástrofe. Então, por isso que a gente se prepara, por isso que não tem Rock in Rio no mesmo país de 2 em 2, todo ano, só de 2 em 2 anos, porque é um problema que é um problema teoricamente normal e pequeno num outro evento, na dimensão da gente, é um problema gigante. Luiz, fala um pouquinho desse negócio, esse momento do Brasil difícil, do Rio de Janeiro especificamente, bem no mês do Rock in Rio, foi quando estourou aquela loucura da Rocinha. O que representa o Rock in Rio como o maior festival do planeta nosso e como que as marcas e o público compram isso? Você colocou, e eu acho que foi o início da nossa conversa, né, do orgulho e tal. A gente tem algumas marcas importantes para a gente entender que o que a gente busca com o festival, que é muito mais... Claro que a música é e sempre vai ser, né, a espinha dorsal do nosso trabalho, do conceito do festival, mas, como um festival, ele também é um local de encontro, de diversão e tal. E quando a gente, né, se propõe a fazer uma coisa da dimensão do Rock in Rio, você pega... Outro dia alguém estava falando isso lá dentro do Rock in Rio. No momento que acontece o Rock in Rio, a cidade do rock, né, a gente chama o nosso venue de cidade do rock, de fato é uma cidade que, se comparada com os municípios do Rio de Janeiro, ela é maior do que 98% dos municípios do Brasil. Então, assim, a responsabilidade que você tem, como o Zé está falando, né, de que as pessoas vão e voltem com segurança, que essa jornada da experiência do cliente, né, funcione e tal, é uma responsabilidade, né, gigantesca e que, né, quando termina, a gente vê que a coisa dá certo e tal, é um grande motivo de orgulho. Então, assim, lembrando, né, pontos, como você mencionou, esse foi um ponto, a gente, nessa edição, num dia de festival, simplesmente fecha. Quem conhece o Rio de Janeiro, né, a Rocinha fica ali na passagem ali da Zona Sul e Zona Norte, tirando lá um outro caminho, mas, enfim, é um grande eixo e tal, que, de repente, num dia de festival, que você tem um deslocamento de 100 mil pessoas, né, indo para o festival, fecha-se e diz o seguinte: pessoal anunciando na TV, não saiam na rua, quase que está de sítio, de guerra e tal. E, é claro, de novo, a gente entra com todo o nosso planejamento que a gente pode fazer, secretário de segurança, para pensar, entra de novo uma logística da preocupação, porque, no fim do dia, a nossa responsabilidade com o cliente, na nossa cabeça, não se limita às cercas ali da cidade do rock. Para mim, do momento que o cara decide comprar o bilhete, até ele dormir na caminha ali, cobertinho, depois do último dia do festival, é a responsabilidade nossa, né, da experiência desse cliente. E essa preocupação e tal, e a gente vê que no meio de uma guerra, de um caos, noticiário e tal, 100% das pessoas vão na cidade do rock e estão ali numa ilha de felicidade, de encontro, de segurança, né, e um comentário geral de que, né, o Rio de Janeiro tinha a cidade do rock, tinha que ser Rio de Janeiro, que o Roberto Medina tinha que ser o prefeito da cidade e tal. Mas o fato é que, né, acho que a gente, mais do que o nosso orgulho de fazer, eu acho que é um orgulho de demonstrar como exemplo que é possível, né? É possível fazer um trabalho direito, planejado, bem feito e tal, das coisas acontecerem, que é um outro exemplo do nosso orgulho quando a gente foi fazer o Rock in Rio em Las Vegas, né, uma grande ousadia, se levar para a capital do entretenimento do mundo, um festival brasileiro, e aí sem, né, falta de humildade nenhuma, a gente foi e mostrou uma forma diferente e, no meu ponto de vista, do ponto de vista de experiência, superior do que, né, a maioria dos festivais americanos, não superior, que é melhor, porque existe uma preocupação de qualidade com a experiência do cliente. Eu não estou falando do ponto de vista artístico, que cada um tem gosto, do ponto de vista de... mas existe uma preocupação nossa de criar esse ambiente de segurança, de conforto, de felicidade,
e que aconteceu vários momentos que provaram que é possível mesmo dentro de um cenário de caos e tal. E parece que é sempre isso. Em 2017 aconteceu isso, em 2015 foi no meio daquela história dos Black Blocs, que estavam quebrando todo dia, iam para a cidade, quebrava a cidade inteira. Imagina, você tem um Rio de Janeiro, um Rock in Rio acontecendo, toda a mídia e as câmeras lá presentes. Nós temos media partners que são adorados por essa gente. Então, você imagina a preocupação que a gente não tinha, né, no período do festival, e acontece o festival, não acontece nada. Uma paz absoluta, tal, porque existe, né, um clima de celebração e de felicidade, e essa é a maior segurança. Se você pensar, a gente tem 2.000 seguranças lá na Cidade do Rock, mas a segurança, se 100.000 pessoas resolverem fazer confusão, brigar e tal, mas por que não tem nunca tivemos uma fatalidade no Rock in Rio, 32 anos de existência, nunca teve uma fatalidade, um acidente grave e tal, porque cria-se um ambiente de felicidade e pessoas felizes se comportam de uma forma segura, né? Então, eu acho que a gente tem esse efeito demonstração muito importante, que vai além de estar só fazendo um festival. Acho que a gente tem uma demonstração, um exemplo bacana para a sociedade, eu acho, quando a gente faz o Rock in Rio. Quer falar alguma coisa? Completar uma coisinha que o Luiz falou, nós temos um grupo de diretores, né, na nossa reunião executiva, e aí eu compartilhei um link que eu recebi de uma pessoa, de vários veículos da imprensa, fizeram uma pesquisa, Vista Veja, isto é, vários, e o Rock in Rio foi escolhido como, porque eu recebi uma mensagem dizendo assim, não, o Rock in Rio foi escolhido como ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro de 2017. Aí eu falei assim, legal, melhor festival. Aí começou a ver a lista. Antes do Pão de Açúcar, antes do Corcovado. Aí a gente vai ficando, ao invés de ficar, a gente vai ficando encolhido, vai dando uma coisa assim, uma sensação de... Mas por que acontece isso? Acontece justamente pelo que o Luiz falou, pela necessidade que a nossa cidade tem de esperança, de alguma coisa que mobilize a cidade para um sentimento positivo, de união, onde a gente vive hoje não só numa cidade, mas de um país dividido politicamente. Então, a gente precisa de coisas que unam. E eu acho que em 2017, o Rock in Rio foi escolhido ponto turístico, que para a gente é um absurdo, é uma coisa muito além da nossa compreensão até, pela esperança e por esse cuidado com a experiência que a gente proporcionou nesse ano, nessa Cidade do Rock. A gente mudou de Cidade do Rock, né, Luiz? Muita coisa nova, muitas coisas que a gente mesmo não dava conta de ir ver, de viver. E aí a gente tem a sensação de que a nossa cidade, hoje, ela precisa de eventos como o Rock in Rio, e de mais pontos turísticos, de mais coisas que possam ser, porque só as nossas atrações naturais e construídas, e os nossos totens, eles não estão mais conseguindo abraçar a gente. Eu acho que o Rock in Rio deu um grande abraço na cidade do Rio de Janeiro em 2017. Queria comentar aqui um assunto que é um pouco controverso. Muita gente fala que o Rock in Rio é um shopping center, que é um parque de diversões, que não é música, que o único lugar de música de verdade lá é o Sunset. Queria que vocês comentassem isso. Olha, de fato, o Rock in Rio não é só música mesmo. E eu te digo que ele nunca foi, né? Desde 85, como também nunca foi rock, né? Sempre que a gente anuncia o line-up, Rock in Rio não é mais rock, né? 85 é o Barra Malho, né? O Mato Grosso, é o Seu Valença, né? Então, assim, rock, até para esclarecer, sempre foi, e em 85, quando surge o Rock in Rio, era muito mais porque, naquele momento, o estilo musical rock and roll, demonstrava uma atitude pela qual a gente queria demonstrar o motivo da existência do Rock in Rio. O Rock in Rio nunca nasceu para ser uma empresa, para ser um projeto recorrente, ele nasce de um sonho de um empreendedor no momento da transição da ditadura para a democracia, para a época de diretas e tal, e o Roberto acorda com aquele sonho de fazer uma grande celebração da juventude para celebrar aquele momento. E a música, sim, é o componente que une, é a linguagem universal e tal, e é uma grande motivação para esse grande encontro, essa grande experiência. E é claro que, né, enfim, o projeto evolui, as coisas evoluem e outras coisas se incorporam dentro do Rock in Rio. Hoje ele é, sim, um grande festival de música e entretenimento, como o Zé falou, já teve games dentro do Rock in Rio,
A gente teve outras atividades, entre show de drones, claro, sincronizado com a música, com o plano de fundo e tal. Mas o que a gente quer cada vez mais é, primeiro, demonstrar para as pessoas essa possibilidade de viver em paz e curtindo em conjunto uma experiência que, de novo, música como um dos grandes elementos de entretenimento e de união é e sempre vai ser, como eu falei, a espinha dorsal do nosso negócio. Agora, a discussão de música, de conteúdo musical, o que deve estar, e que é uma conversa até pelo fato, eu acho, do Rock in Rio ser um pouco essa história de o grande ponto turístico musical. Tem uma coisa do Rock in Rio, a gente brinca lá dentro, o Rock in Rio tem uma coisa meio de seleção brasileira, que assim, nenhum outro festival ou tal tem aquilo que todo mundo quer escalar. Né? Não, mas tinha que ter não sei o que lá tal. O Roberto conta uma história, um dia ele estava lá na Barra, na Avenida das Américas, ele conta que estava no carro, e o Roberto, especialmente, né, no Rio de Janeiro, a figurinha conhecida, todo mundo sabe quem é, o rosto e tal, falou que parou uma Kombi do lado dele, e aí o cara viu que era o Roberto, abaixa o vidro e tal. Aí o Roberto já foi sequestrado, tá, imagina, preocupado ali. Mas ele olhou para a cara, tá, resolveu abaixar o vidro, e aí o cara falou, Roberto, você tem que contratar o YouTube, eu já fiz todas as contas, se você subir o preço do ingresso só no dia do YouTube, você vai vender mais, você consegue pagar o cachê e tal. Então, assim, de novo, Zé tá ferrado, tem gente concorrendo com ele para escalar palco no Rock in Rio e tal, porque o Rock in Rio desperta, eu acho, essa paixão, porque é uma coisa muito evidente, é muito presente, né, na mídia, nas redes sociais. Esse ano, a gente acabou de receber a valorização de mídia espontânea, eu não estou falando de mídia, dos media partners que cedem espaço e tal, estou falando só de mídia espontânea, jornal, notícia, quantas capas de jornal lá o próprio Sunset, né, não colocou pelo conteúdo, os encontros que o Zé promoveu. O valor de mídia espontânea do Rock in Rio nessa edição de 2017 foi 2,3 bilhões de reais. Então, você imagina, né, o impacto que é de comunicar. Tudo que a gente faz tem muitos olhos, né, em cima, e é claro que num ambiente absolutamente democrático e eclético que é o Brasil, né, são 230 milhões de pessoas que conhecem o Rock in Rio e que cada um tem a sua preferência. O cara que gosta de sertanejo questiona por que não tem sertanejo. O cara que não gosta, né, do pop questiona por que tem pop e tal. E isso também acho que faz parte até da nossa magia, né? Eu acho que o Rock in Rio é e sempre foi um grande festival de música e que celebra, né, vários tipos de música. A gente tem as Rock Streets, que a gente traz elementos culturais de outros países para serem apresentados lá em palcos diferentes. Então, eu acho que esse ano eram 8 palcos no Rock in Rio, e eu incluo o palco de game como um palco que faz parte dessa experiência, sim, mesmo não sendo... E tem elementos de música lá dentro, porque, de novo, a música é a espinha dorsal, então tinha banda performando junto com o game e tal, porque esse é o nosso DNA, mas vai ter, sim, game. Se amanhã for outra coisa, vai ser porque o Rock in Rio ele tem uma obrigação de apresentar, né, coisas novas, ele tem uma obrigação de gerar, de novo, essa experiência e com todos os elementos de entretenimento, além e associados à música, que a gente achar que vão gerar uma experiência incrível, vão estar dentro do festival. E a gente vai ter determinados ambientes, né? Quem gostar do tipo de trabalho e da química do palco Sunset vai estar lá com uma programação incrível do Sunset, como quem gosta da eletrônica vai estar na eletrônica, quem gosta da coisa mais mainstream vai estar no Palco Mundo, quem quiser descobrir a música africana vai estar na Rock Street África. E eu acho que esse movimento eclético, né, que o Rock in Rio tem e sempre teve, faz parte. O Rock in Rio não é um festival de nicho. A gente não é um festival indie, a gente não é um festival de rock, não é um festival de heavy metal. A gente é um festival de música e entretenimento que vai estar abraçando experiências para poder apresentar esses conteúdos de música. E a questão das marcas, shopping center, que você falou, primeiro, para viabilizar uma história desse tamanho, é preciso que isso tenha, senão não seria viável. Então, o nosso público também já reconhece, eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, mostrar isso, e eles são gratos pelas marcas poderem possibilitar essa experiência para eles. E outra coisa que a gente faz, porque o nosso festival é um festival de experiência, as marcas, para estarem lá dentro, têm que estar provendo experiências. E elas já entenderam, e cada vez mais... Você teve um palco de um patrocinador lá, a Coca-Cola, que entrou, por mais que tenha uma questão da música, pode estar alta, interfere, não sei o que lá tal, mas ela já entendeu que, de alguma forma, ela tem que estar apresentando lá a música num outro formato, na experiência, e faz parte. Tem um público que está interessado e está curtindo em frente a um palco de um patrocinador a sua experiência, porque aquele tipo de coisa conectou com ela. Então,
quanto mais a gente oferecer oportunidade das pessoas se conectarem, mais diversidade vai ter, e a gente não tem medo de se arriscar a colocar novas coisas e tomar porrada de outras pessoas que não gostam das coisas novas, mas a gente está abraçando mais possibilidades de outras pessoas também se acharem dentro do Rock in Rio. E a minha visão, né, de cada vez mais as pessoas são múltiplas, né? Eu sou CEO do Rock in Rio, mas eu sou pai, eu gosto de risoto e tal, então por que eu não posso ter uma experiência de gastronomia super bacana lá no Gourmet Experience? Ah, gourmet na música, agora vocês vão se meter em comida? Vou meter se a comida fizer uma experiência que faz sentido junto com a música do Zé, junto com o drone voando, porque é uma experiência múltipla, como acho que nós somos, né? Nós cada vez mais queremos viver de tudo um pouco e não mais ser o super festival especialista naquela coisa, né? Eu acho que vou começar pelo contrário, a participação das marcas, e eu acho que isso é uma coisa bacana de dividir, compartilhar com vocês, para o Rock in Rio, nunca foi uma relação de quem paga a conta só, né? Como o Luiz falou, as marcas elas têm uma capacidade de interagir com o seu conteúdo e descobrir coisas em si mesmas através do Rock in Rio. As marcas elas são um grande viabilizador de cultura, sim, do teatro, da dança, e a gente não pode lutar contra isso. Eu sou artista, sou cantor, sou músico, sei da dificuldade que é, independente, como vários aqui mesmo nessa sala. Eu sei da dificuldade que é botar um trabalho na rua, que é fazer com que as pessoas saibam, ao menos, que o seu trabalho existe. E as marcas, elas são, sim, um grande viabilizador. Enquanto nós olharmos as marcas somente como quem paga a conta, eu estou falando nós, artistas, nós vamos estar dando um tiro no nosso próprio pé. Quando nós começarmos a olhar as marcas como parceiros que têm, sim, objetivos finais com o nosso sucesso, nós vamos começar a construir uma coisa mais sólida de relação entre marca e cultura. Porque é possível fazer cultura e pagar a conta da cultura através do apoio e patrocínio de marcas. Então, a história do Rock in Rio não é de marcas que estão expondo ali à toa. São marcas que se envolvem profundamente com o nosso conteúdo, que querem saber e viver todas as nossas experiências. E eu acho que o que acontece é que o nosso mercado ainda é um pouco ingênuo de pensar que só com o dinheiro do nosso bilhete que a gente bota, a gente vai pagar a nossa conta. Porque até quando isso acontece, tem alguém patrocinando o teatro, ou é a prefeitura, ou é o lugar, tem sempre alguém viabilizando a conta, porque a conta não fecha. A conta não fecha. No nosso país, você viver de arte, viver de música, não fecha essa conta. Então, nós temos, sim, que recorrer às marcas, mas com um olhar generoso. Não com um olhar de, não um olhar como se a marca nos devesse alguma coisa. Aí eu estou falando como artista, não como diretor do Rock in Rio. Não como se a marca nos devesse alguma coisa. A marca tem dinheiro, então ela tem que pagar. Não. A marca é um parceiro que vai viabilizar a nossa arte. Eu acho que esse é um primeiro pensamento para nós, produtores culturais, artistas, músicos, amadurecermos enquanto artistas para entendermos melhor o nosso relacionamento com as marcas. Esse é um ponto. E o mais bacana, em termos de curadoria, é que os palcos do Rock in Rio todos se completam. Eu não tenho o que o Palco Mundo tem. E o Palco Mundo não tem o que eu tenho. Eu não tenho o que a Rock Street África tem. E ela também não tem o que eu tenho. E aí o todo fica grande. O pensamento de curadoria do festival é onde os palcos possam se completar e proporcionar uma experiência mais ampla. Por isso que a gente tem um CEO que dá a liberdade criativa para cada diretor comandar o seu palco e a única diretriz é completar a experiência de todos. Então, o que é grande no Rock in Rio é o Rock in Rio, primeiro. É o Rock in Rio que é grande. Cada um tem seu êxito individual,
cada um gosta mais de uma coisa, gosta menos de outra, mas nós todos ali, eu, diretor do Palco Sunset, fico muito orgulhoso pelo sucesso, pelo êxito do Palco Sunset, mas eu sou Rock in Rio, antes de qualquer coisa. Queria falar um pouquinho, a gente está no momento, aqui na Sim mesmo, a gente está falando de vários festivais, sobre vários ângulos, tal. Queria falar um pouco do papel do Rock in Rio. Vocês acabaram de dar um gancho importante. Vocês acham que, de alguma maneira, o Rock in Rio criou uma cultura diferente de patrocínio, em termos de a marca se envolver, criar ativação, criar experiência? E também queria que vocês falassem um pouco sobre a responsabilidade social, que é uma tecla que vocês vêm batendo desde o início, né? Com certeza, o Rock in Rio, ele foi precursor e continua sendo em muitas coisas, né? Primeiro, foi o primeiro festival, né, a trazer, de fato, a própria cena internacional e tal, essa abertura de portas. O Roberto, no primeiro festival, pegou um aviãozinho, foi para Los Angeles, fez 50 reuniões com o produtor e com agentes das bandas todas que ele queria trazer, e foram 60 nãos, porque naquela época, lá em 85, os caras falavam, imagina, no Brasil vão roubar meus equipamentos, vocês não vão me pagar, o palco vai cair e tal. Então ele ouviu todas as barbaridades, mas desbravou esse mercado, entregando o que entregou lá em 85 e abrindo, de certa forma, essa primeira porta, né, de várias que a gente meio que caminha e abrindo, a primeira porta de viabilidade dessa cena, e não digo só internacional, a própria cena dos grandes shows, né, feitos pelos artistas nacionais, a própria polêmica que gerou muito. Hoje em dia, obviamente, a qualidade de produção, né, dos artistas nacionais não deixa absolutamente nada a dever, né, ao dos artistas das turnês internacionais, mas existia muita polêmica, e tem uma história clássica, né, em 85 do Paralamas, que é a história, não sei se você conhece aquela história da Palmeirinha, não? Eu lembro que tem uma história clássica em 85 que começa, né, vem o Queen com aquelas luzes todas, aquela produção e tal, e o Herbert conta que, cara, quando eles veem que era assim, era a bateriazinha dele e tal, que a gente precisa botar alguma coisa nesse palco, ele foi no camarim, trouxe uma palmeirinha que tinha, né, um coqueirinho e tal, e botou no meio do palco para dizer que tinha alguma coisa ali, um cenário e tal. Então, assim, existe uma coisa de estar trazendo, né, a inovação. A gente é beta-tester de som da JBL para o tipo de qualidade que você está mostrando, né, para o mercado e tal. Então, tem algumas coisas que o Rock in Rio, pela dimensão e o tamanho, né, abre determinadas portas, mas uma coisa que é uma característica, e aí relacionada à questão de patrocínio e marcas e tal, e aí isso é uma coisa que não aconteceu só no Brasil, aconteceu em Portugal. Quando a gente entrou em Portugal, a gente mudou a cena de patrocínios para os festivais de música, que em Portugal isso aconteceu também. No próprio Estados Unidos, a gente foi para os Estados Unidos, e na primeira edição do Rock in Rio, em 2015, em Vegas, o volume de patrocínio que a gente levantou, do ponto de vista econômico mesmo, foi 3 vezes maior do que o maior festival dos Estados Unidos de música. E não é porque a gente é melhor ou a nossa equipe comercial é melhor, porque existe uma lógica, como o Zé falou, e de novo, o mercado, as marcas e tal, não tem mágica, né? Se ele entende que existe uma parceria que está gerando valor, e a gente também entende que é uma parceria que está gerando valor para o nosso lado, ele investe, ele continua, ele segue, ele retorna. O Rock in Rio, a gente sempre renova os mesmos patrocinadores, porque no final do dia ele entende que aquilo que a gente está fazendo tem um valor. E é caro, o patrocínio do Rock in Rio é caro para você estar lá dentro e tal. E isso porque existe uma lógica também da construção do festival, da entrega da qualidade. Então, por que a gente tem uma preocupação, além, obviamente, de toda a preocupação que a gente tem com o público, né, da qualidade? A gente não tem banheiro químico no Rock in Rio. A gente constrói banheiros de verdade para aqueles 7 dias de festival e tal. Mas o que o banheiro tem a ver com a marca? Tudo, tudo. Porque a marca, no final do dia, precisa, né, estar representada no ambiente que tem a ver com as questões de marca dela. E não é pela marca, a gente não faz isso pela marca, é pelo carinho e a experiência que a marca quer apresentar para o público dela. Você precisa ter um ambiente para isso. A gente teve um exemplo em Vegas, a Mercedes, né, de carro, foi um patrocinador do festival.
E o diretor de marketing da Mercedes deu depoimento, falou, olha, a gente estava há 4 anos querendo entrar no mercado de festival, porque a gente entendia que música era um pilar importante que a gente queria estar, festival era o lugar certo para a gente estar, mas tem 4 anos que a gente não achava um ambiente em um festival nos Estados Unidos, de novo, está falando dos Estados Unidos, que, né, é a terra do entretenimento e dos venues e tal, ela não conseguia achar um ambiente que a gente apresentou pela infraestrutura, o cuidado com o público, o cuidado com o acesso, com a segurança e tal. Ela se sentiu confortável e começou a pressionar para a gente fazer o festival anualmente e tal, porque reverteu o jogo, ou seja, uma marca importante e tal, que não entrava, começa a pressionar porque a gente seria um bom produto para estar dentro de uma vertical de música pela qualidade que a gente tem de falar dentro de um festival de música com a qualidade que eles precisam ter lá. Então, é o que o Zé falou, assim, a relação que a gente construiu com as marcas, eu acho que gera um formato, um standard novo e que muitos festivais, e a gente não tem nenhuma restrição com relação a isso, de é cópia ou estão querendo seguir o modelo, muito pelo contrário, a gente tem um entendimento que não é só generosidade, é uma questão, acho que, de construção de um mercado. Quanto maior for esse mercado, quanto mais fortes forem os outros festivais, quanto maior for a qualidade geral dos festivais, mais as marcas, os parceiros vão estar interessados e mais você cria um ecossistema favorável para todo mundo. Quanto mais as marcas investirem em turnês de bandas, apoiarem novos talentos, tal, maior o número de artistas com qualidade para poder subir no palco Sunset. Então, a gente é meio pioneiro, acho que a gente desenvolve um ecossistema pelo exemplo, e que a gente constrói, mas isso é uma coisa que a gente vê de forma positiva, porque ele beneficia, acho que, o próprio festival, quando você melhora e cria uma indústria melhor. Toda essa relação com as marcas que o Luiz falou, elas estão ligadas a bem-estar, né? A gente leva a sério o que a gente espera da marca, e a gente dá a nossa conduta, e ela, ao longo desses anos, vem sentindo a renovação de patrocínio. Não acontece porque a nossa... Isso é uma coisa bacana de dividir. Às vezes parece que a gente paga, a pessoa bota a marca ali e a conta está paga. Não é assim. É quantas pessoas vão se lembrar daquela marca porque você colocou sua marca ali. É isso que faz a diferença para um CEO de uma marca que vai escolher se ele vai botar patrocínio no Rock in Rio ou ali. A gente tem que pensar o que é a entrega. A nossa preocupação tem que ser com a entrega, com o final, o produto final que a gente entrega. Eu acho que isso, o bacana de falar disso é porque isso vale para o Rock in Rio e vale para um artista independente que está começando agora e que quer abrir suas relações com marcas, né? O pensamento tem que ser o mesmo. E, como o Luiz falou muito bem, a gente até fica honrado com a cópia quando a gente vê mais festivais fazendo palcos de encontro, mais pessoas buscando novas maneiras de... Isso não é que a gente acha que seja cópia, mas inspira ou traz alguma coisa positiva da nossa experiência. É muito bom saber que pessoas levam coisas positivas da nossa experiência, porque é o que a gente quer fazer. Dividir e compartilhar experiência, desde o primeiro minuto que a pessoa chega ao Cidade do Rock até quando ela vai embora. Tinha a segunda parte, que é sobre responsabilidade social. Desde 2001, o Rock in Rio se entende como mais do que a responsabilidade social, de a empresa destinar parte do lucro ou investido, tal, que é uma coisa que o Rock in Rio faz. A gente se percebeu com uma possibilidade muito maior, dentro daquilo que o Zé está falando, de inspirar as pessoas pelo que a gente faz. Quando eu digo que a gente tem 2,3 bi de impacto de mídia espontânea e tal, a gente tem um canhão de comunicação na mão e que a gente está ali, as pessoas estão abertas a ouvir o que a gente tem para falar. A gente pode falar um monte de besteira, a gente pode falar só sobre nós mesmos, sobre o quanto o festival é bacana, é bom, o nosso palco, mas a gente pode usar também esse canhão de comunicação para outras coisas e para outras mensagens que a gente acredita, e por isso vem lá de trás, a história do Por um Mundo Melhor e tal, que é quando a gente se entende com a possibilidade de usar
esse veículo de comunicação que é o festival, para falar sobre responsabilidade social, sustentabilidade e tal. E aí, desde 2001, foram, enfim, milhões, né, investidos diretamente pelo Rock in Rio ou por parceiros que a gente trouxe na mesa para ajudar a construir isso. E, enfim, foram diversos projetos em diversas áreas, muitos projetos na área de música, construímos salas de música nas favelas do Rio de Janeiro, formamos luthiers para dar dignidade e novas profissões para o pessoal das favelas do Rio de Janeiro e tal. Então, foram diversos projetos que a gente se envolveu. E ano passado, na verdade, em 2015, a gente entende, dentro de alguns compromissos que a gente queria, né, assumir, a gente entende que a gente podia usar esse veículo que tem um alcance global para falar de coisas que têm realmente problemáticas de escala global, né? Então, por mais desses projetos locais que a gente usava, chegou a hora da gente usar essa ferramenta, né, em prol de uma necessidade maior, e a gente entrou de cabeça na questão, né, das mudanças climáticas e assumiu um compromisso com o projeto Amazônia Live, que teve, enfim, todo um projeto de comunicação para a gente poder divulgar e trazer as pessoas junto para poder contribuir, colaborarem, plantarem árvore e mudarem de atitude, que é muito mais importante do que só plantar árvore. E aí o Rock in Rio, né, investiu, enfim, dentro do nosso próprio negócio, a gente investiu em 1 milhão de árvores e se colocou uma meta de que a gente queria ter 4 milhões de árvores plantadas na Amazônia, trazendo parceiros, trazendo marcas, abrindo para quando as pessoas comprassem ingresso poderem doar. E todo o formato de doação é direto para uma fundação que é a Fumbio e tal, nenhum dinheiro passa pelo Rock in Rio, é tudo um projeto com parceiros na área de sustentabilidade que tocam a operação de campo, inclusive, e a gente usa essa ferramenta e além da nossa doação direta. E aí, de novo, tudo que a gente faz parte de um sonho grande e dessa capacidade de empreender, de juntar pessoas, né, em função de uma causa. E aí a gente terminou esse festival com 73 milhões de árvores, né, comprometidas para serem plantadas nos próximos anos. É o maior projeto de reflorestamento do mundo que já foi feito. A gente trouxe o Banco Mundial, está junto com a gente nessa. Enfim, tem uma série de parceiros. E o mais bacana que é a história do propósito, né? Dentro da própria equipe, quando a gente vê isso, a gente fez o lançamento disso, um grande show. A gente criou um palco flutuante, num formato de uma folha, no meio do Rio Negro, no meio da Amazônia e tal, e trouxe determinados artistas, estava Plácido Domingo, estava, enfim, André Esquita. A gente trouxe, enfim, um grupo de pessoas para fazer um lançamento de comunicação e tal, e a nossa equipe, obviamente, tinha que lá se meter no meio do mato para viabilizar aquela história, né? 14 quilômetros de cabo pelo meio da floresta para poder fazer aquilo viabilizar e tal. E a equipe que não pôde ir do Rio de Janeiro, passar aquele perrengue lá para poder construir, ficou puta me cobrando depois, falando, pô, Luiz, eu queria estar lá para fazer isso, tal, porque as pessoas querem, né? Quando você dá um propósito para as pessoas, especialmente esse perfil de gente que trabalha com a gente, as pessoas querem, né, trabalhar por um propósito. O Rock in Rio é um propósito, deixar as pessoas felizes, dar essa experiência, como o Zé falou. A gente não está preocupado, claro que a gente tem conta para pagar, é um trabalho sim e tal, mas a nossa realização está muito maior do que lá o salário no final do mês, é porque existe um propósito. E a questão de usar essa ferramenta de comunicação para um propósito que vai além do que o nosso próprio festival, né, nosso próprio umbigo ali, é um motivo de realização enorme da nossa equipe e cada vez a gente vai ter um compromisso maior com isso. Eu em 2011, foram me apresentar a equipe de comunicação e marketing e do projeto social, o projeto social de 2011. E aí, uma galera explicando, eu sentei numa mesa grande, aí estava todo mundo me mostrando o projeto, e eles estavam falando, não, é o seguinte, Zé, porque a gente vai fazer várias salas de música, assim, umas 30, 40, nas favelas do Rio. E nós também estamos pedindo doações de instrumentos usados, e nós vamos transformar um grande galpão e reformar esses instrumentos, e vamos doar esses instrumentos para as pessoas que vão... E eles estavam me explicando um projeto belíssimo, lindo, mas sabe como você já está fazendo no automático e dizendo o que você está fazendo? Aí eu falei, umas 20 pessoas na mesa, eu falei, gente, para tudo. Para. Deixa eu dizer. Vocês vão dar um instrumento para quem não tem possibilidade de comprar um instrumento.
Só que essa pessoa sou eu. Eu não tinha possibilidade de comprar um instrumento. Eu só comprei meu primeiro instrumento com 15 anos. Mas eu já sabia tocar. Eu tocava no violão dos outros. E aí teve um silêncio na sala muito marcante, porque as pessoas estavam fazendo um negócio belíssimo e já estavam super orgulhosas, mas elas não tinham a real dimensão que eu era um diretor do festival. Elas estavam apresentando para mim, mas elas não tinham noção que eu tinha passado por aquilo. E que o que elas iam fazer com a vida daquelas pessoas poderia proporcionar que pessoas que viveram a mesma experiência que eu fossem diretores de festivais, de empresas, ou grandes músicos no futuro. A gente, quando faz o projeto social, não existe um pensamento assistencialista no Rock in Rio. Vamos dar uma esmolinha. A gente quer transformar. A gente quer fazer com que a pessoa tenha um instrumento para tocar. Eu fiquei tão engajado, eu peguei o violão que eu gravei, o meu DVD, e dei para a Amazônia, que está na capa do meu DVD. Eu doei para o projeto desse ano, de 2011. Porque isso mudou minha vida. Eu tenho certeza que aquele violão que eu doei pode ter mudado a vida de alguém. Com certeza mudou. A coisa do projeto social no Rock in Rio não é superficial. Vamos fazer como uma contrapartida, porque recebemos um dinheiro do patrocínio, o patrocínio vai... A gente acredita naquilo mesmo. E a gente acha que, se a gente acreditar cada vez mais, além das 73 milhões de árvores que a gente vai ter pessoas mais felizes, que é isso que importa, né? Vou abrir para perguntas daqui a pouquinho. Eu queria só comentar o momento BO do Rock in Rio desse ano, que foi a Lady Gaga cancelando 2 dias antes. Bem, primeiro ela realmente cancelou 2 dias antes, que essa é uma pergunta que também sempre fazem. Mas vocês já sabiam, né? Foi um golpe de marketing. Eu falei, se fosse um golpe de marketing, certamente não seria. Eu demitiria a diretora de marketing se isso fosse um golpe de marketing. Mas, não, o fato é que, ao mesmo tempo que, obviamente, né, é um momento de gestão de crise e tal, eu acho que foi uma grande oportunidade que a gente teve para corroborar tudo isso que a gente está falando aqui da nossa equipe, né, do quanto a gente tem realmente uma equipe azeitada e tal, para ter uma noção do que impacta e como é que é um momento de gestão de crise dessa. O Paulo Felin, que é o diretor artístico do vice-presidente artístico do Palco Mundo, que faz o booking no Palco Mundo e tal, quando deu, já eram umas 5h30, 6 da manhã, me liga, né, ele, o Rodolfo, que é um sócio da empresa, e cancelou Lady Gaga. A gente já estava acompanhando há uns 4, 5 dias, ela tinha cancelado já algumas outras datas, mas sempre dizendo, não, Rock in Rio não vou cancelar, vou no Rock in Rio. O material todo dela, a gente estava montando o palco, já estava começando... A banda tinha chegado, a gente já estava montando o palco lá, todos os containers Lady Gaga em cima do palco, tudo acontecendo ali, mas chegou lá na véspera mesmo, foi um dia antes, cancelou, né? Não embarcou pelo motivo da doença e tal. E aí eu recebo a informação, enfim, tenho que montar uma operação de guerra e aí eu começo a chamar, a gente fica já lá no container, né, no escritório nosso, começa a chamar os diretores todos de todas as áreas, né? E eu lembro, eu chamei o Duarte, que é o diretor financeiro, chamei a Ju, que é a diretora de ticketing, os dois já se encontraram no corredor e olharam para o outro e falaram, ih, Luiz te chamou também? Luiz te chamou também? Já meio que prevendo o que tinha acontecido e tal, mas, enfim, a gente junta aquele time todo lá na minha sala, lá no container. Eu dou a notícia, né, que alguns já podiam estar imaginando, outros não, tá? Dá aqueles 10 segundos ali de... Caraca, né? Puta que pariu, isso nunca aconteceu, mas passou 30 segundos, parecia que o pessoal estava quase com prazer de ter um problema daquele tamanho para resolver, porque eles iam resolver e a gente ia dar essa virada. E aí começa, assim, vocês não imaginam, né, a dimensão que é uma história dessa. Claro, primeira área artística, né, a gente tinha que substituir, né, em 24 horas, só tinha praticamente um plano A. Imagina, você não consegue trazer um outro artista para substituir um headliner dos Estados Unidos, negociar, ou o que for. Então, era a opção que a gente poderia trabalhar ali. Foi a questão do Maroon 5, eles estavam em Curitiba na quinta-feira, tinham a sexta off, e sábado estavam com a gente.
O Maroon 5 foi... Todos os ingressos esgotam muito rápido, mas dentro daquelas horas ali que esgotam, foi o primeiro a esgotar, então existia uma demanda das pessoas ainda quererem mais e assistir o Maroon 5, mas é o seguinte, né? Tem que combinar com os russos. E aí, será que vai funcionar tal? Então começa lá o Paulo Felinho a fazer o trabalho todo com o Maroon 5, vai, consegue, não consegue e tal, consegue, mas olha, para vir tem que arrumar um cargueiro, um avião cargueiro, que tem que sair agora do Rio, de onde for, para ir para Curitiba, para trazer na madrugada, montar o palco durante a madrugada e tal. Então é o seguinte, artístico é isso, missão dada é missão cumprida. Vamos lá, e já estava lá o Paulo trabalhando nisso e tal. Em paralelo, comunicação, assessoria de imprensa e tal. A gente tinha uns 5 releases, trabalhou-se em 5 releases diferentes, porque a gente precisava ter caso a Lady Gaga furasse antes da gente falar que ela não vinha. Outro, se a gente tivesse o Maroon 5 para anunciar. Outro, se vazasse e a gente ainda não tivesse o Maroon 5 para anunciar e nenhuma outra banda para dizer. Outro, então a gente trabalhando em paralelo em 5, 6 releases de imprensa, monitorando a rede social daqui, monitorando a rede social de lá e tal. A gente não precisava devolver os ingressos pela norma do festival, mas pelo respeito e a experiência a gente, obviamente, decidiu por devolver para quem não fosse, né, no dia do festival, mas você precisa comunicar às pessoas, primeiro que, por mais com toda a mídia que fosse dar tal, vai que entra alguém desavisado e não sabe, e depois quer o dinheiro tal, então a gente tinha que fazer 300 plaquinhas no material XPTO, não sei o quê, avisando que a Lady Gaga não está apresentando nesse dia, entre e tal. Só que é o seguinte, você tem que pegar as 300, botar as 300 em lugares estratégicos, em poucas horas, porque já estava no dia seguinte, liga a equipe de produção para o fornecedor, olha, eu preciso de 300 placas. 300 placas para o quê? Semana que vem? Não, para amanhã. Amanhã? É impossível, não tem material. Então, manda logo o texto que eu vou tentar fazer. Não posso mandar o texto, porque a gente não podia anunciar para o cara, porque não pode vazar pelo cara da produção, que é um texto dizendo que a Lady Gaga cancelou. Então, assim, mas a equipe de produção, missão dada, já vê logística, onde vai ficar, tal. Então, assim, é uma força-tarefa gigantesca, mas que, em momento nenhum, a gente achou que a gente não ia conseguir virar, né? E de novo, assim, em 3, 4 horas a gente resolveu uma situação que é uma situação extremamente complexa. Claro que eu acho que Deus ajuda os malucos, né? Todo mundo diz isso, então acho que a gente recebeu um pouco da ajuda divina de conseguir ali substituir pelo Maroon 5, mas o fato é que uma outra questão, e aí já mais do ponto de vista de produção, e é uma coisa que a gente sempre fala, a nossa equipe de produção, de operações, sabe isso, que é o seguinte: você precisa fazer o teu dever de casa durante esses 2 anos que a gente trabalha muito durante 2 anos, para poder chegar num dia que acontece isso e você está disponível para resolver esse tipo de problema. Então, assim, você fez o seu dever de casa e você está preparado para cuidar disso. Se a gente ainda estivesse resolvendo o problema que a gente já podia ter feito, planejado e tal, a gente não ia ter disponibilidade da nossa equipe para poder encarar um problema desse tamanho e resolver em 3, 4 horas e não deixar nenhum furo no festival em função dessa necessidade da equipe inteira estar mobilizada em cima desse problema. Então, assim, foi uma grande crise, uma grande gestão de crise, e como resultado final, a gente teve uma devolução de ingresso, ainda mais de Lady Gaga, que é o público mais fanático e tal, de menos de 5% do público, e dentro a gente faz pesquisa de satisfação, né, do festival, em todos os dias do festival, e o dia da Lady Gaga, que era para ser o dia porque teve uma troca e tal, foi o dia, todas as notas foram muito boas todos os dias, mas foi o dia que teve a nota até superior aos outros, o que mostra que, mesmo com essa troca e tal, não comprometeu a experiência do festival. Então, assim, por mais que tenha sido uma situação de crise e tal, acho que ficou para a gente um grande aprendizado e um sentimento de que a gente tem realmente uma equipe preparada para enfrentar esse tipo de situação. Para ilustrar mais ainda o que o Luiz acabou de dizer, é assim, para a gente contratar um artista como a Lady Gaga, como Bruno Mars, como Maroon 5, a gente leva no mínimo 8 meses. São 8 meses de negociação. Por que isso? Não é pelo dinheiro, é porque cada artista monta a sua turnê. E isso é uma coisa importante, porque a pessoa fala, vocês são burros, não trouxeram fulano de tal. Cada artista tem a sua turnê. E a turnê de um artista grande como este tem
em torno de 50, 60 pessoas. As datas dessa turnê não é do artista, elas são compartilhadas com 50, 60 pessoas que fazem parte da equipe dele, que são pessoas fundamentais que eles precisam viajar com essas pessoas. Então, eles montam uma turnê ao redor do mundo. Aí o Rock in Rio chega e fala assim, não, a gente não quer você nessa data, a gente quer você aqui em setembro. O cara tem que mudar toda a turnê e mudar a vida de 60 pessoas para estar no Rock in Rio na data que a gente... E os artistas vêm porque é o Rock in Rio, porque eles sabem da importância e da força, e tem a coisa histórica que é o Rock in Rio. Mas, muitas das vezes, economicamente, para os artistas, é complexo, porque o cara tem que mudar a vida de toda a equipe dele para vir. Ou seja, contratar um artista vai muito além da gente querer, ou de uma questão até financeira, vai de uma questão de logística pessoal de cada artista. Nós já fizemos uma oferta enorme para um artista que não podia vir porque tinha um batizado, e se ele não fosse nesse batizado, a mulher dele ia separar dele, ele tinha que ir. Ele optou pelo casamento, porque ele já tinha dinheiro. Ou seja, não é só uma questão de você não quer o artista, é uma questão da logística, de você poder... Às vezes, tem artistas que vêm para o Brasil ganhando menos... 2 meses depois do Rock in Rio, porque, logisticamente, não conseguiram viabilizar a presença deles no festival. Então, isso ilustra mais ainda o que o Luiz falou, para vocês verem o tamanho da dificuldade que é substituir uma artista da grandeza da Lady Gaga com 2 ou 3 dias. E tem uma coisa que é importante, assim, o Rock in Rio sabe trabalhar o marketing. O Rock in Rio sabe trabalhar a nossa venda, anunciar, fazer grandes comunicações. É um evento de comunicação. Mas a gente não brinca com a vida de ninguém. Se nós soubéssemos que a Lady Gaga tivesse cancelado uma semana antes, a gente não ia deixar ninguém comprar uma passagem, sair do seu estado, vir para cá sem avisar. Aí deixa de ser marketing. Aí vira falta de respeito com o nosso cliente. E a gente nunca ia fazer isso. Até um exemplo ilustrando isso, dentro daquela logística toda maluca que eu falei de envolvimento, a gente chegou ao requinte de planejar e botar ambulância antes de dar o anúncio para as pessoas que já estavam esperando na fila para entrar no festival, não só no Rock in Rio, botamos uma ambulância porque pessoas iam passar mal e tal, como entramos em contato com o Fasano, porque a gente sabia que mesmo pessoas que não iam no Rock in Rio, mas fãs da Lady Gaga, que estavam na porta do Fasano, já eram uns 50, 60 pessoas histéricas e tal, comunicar com o Fasano para que a gente ia dar essa notícia, e fãs que estavam esperando que ela ia se hospedar no Fasano iam receber a notícia lá para ter uma assistência para as pessoas, de médico, água e tal. Então, de novo, é uma preocupação com o ser humano e com a experiência, que é tratar como a gente gostaria de ser tratado, né, Zé? Acho que dentro do Rock in Rio a gente tem muito essa lógica, e eu acho que é por isso que é muito evidente essa forma da gente, né, tratar, porque é a forma como a gente gostaria de ser tratado. Eu também sou fã de algumas bandas e ficaria, puto se tivesse, né, um desrespeito de estar ali e não ser tratado. Tal. Então, eu acho, e terminando, né, também o que o Zé falou, desse compromisso. Você vê, são 8 meses de negociação para você, em 24 horas, montar a história. E eu lembro também que eu fui lá no backstage falar com a banda, né, com o Maroon 5, na sexta-feira, que, afinal de contas, eles salvaram, né, ali a situação. E eu fui falar com o Adam Levine, lá, o vocal, e ele falou, não, cara... E você vê, né, como a gente imagina algumas coisas. Ele, para mim é ótimo eu estar tocando aqui na sexta-feira, porque eu ia estar lá no hotel, olhando o Rock in Rio mesmo pela TV, que eu ia estar vendo, e eu estou aqui tocando, fazendo o que eu gosto. A minha equipe é que se fudeu toda, que teve que virar à noite e tal, né, para fazer isso acontecer. E, de fato, você vê como as pessoas estão ali, o artista está ali porque quer gostar, mas ele tem a preocupação com a equipe dele e tal. No fim do dia, é um conjunto de seres humanos com seus compromissos. O cara também tem o batizado, o cara tem... E é isso, eu acho que essa preocupação, né, de ser um evento com essa grandiosidade, uma escala que parece impessoal, mas que, no fim, é uma relação muito pessoal que a gente tem, né, nos nossos contatos, nas nossas relações, é que eu acho que é uma grande diferença do festival. Né? E quando a gente pensa assim, que, por exemplo, vazou na imprensa
um artista que o Rock in Rio contratou. Ah, que bom, né? Agora eles vão lá... Cara, isso tem uma implicação absurda, porque quando a gente fecha um contrato com um artista desse porte, existe uma data combinada de anúncio. Se é anunciado antes, nós pagamos uma multa absurda e arriscamos desse artista cancelar por falta de fair play, por falta de cumprir o acordo. Eles têm essa cláusula, muitas vezes. Eles têm essa cláusula que te obrigam a anunciar no dia certo, para fazer um anúncio em conjunto, para ter um anúncio com a rede social do artista. Tudo tem um porquê. Não é porque nós não queremos contar para ninguém, porque a gente quer ganhar mais dinheiro com isso, porque aí a gente... Não tem nada disso. É um trabalho que a gente faz com o maior carinho para fazer com que as pessoas tenham o melhor, sejam impactadas da melhor forma e que não arrisque a vinda do artista para o país. Então, muitas das vezes, eu que fico naquela berlinda ali, contratando um artista e segurando para não divulgar, será que vai divulgar? Porque tem um compromisso contratual, é tudo muito sério, é tudo muito sério, e a nossa margem de erro é muito pequena, porque são valores astronômicos, muito grandes, para a gente trazer um artista. Ah, a pessoa pensa assim... Pô, um artista veio, recebeu, sei lá, $1 milhão. Ó, a pessoa acha que ele vai pegar esse $1 milhão, vai botar todo no bolso e vai para casa comprar pipoca, né? O cara paga a viagem dele, o cara paga a equipe, o cara paga todo o cenário que ele traz, o cara, às vezes, vem com som, backline, o cara paga assessoria de imprensa, o cara paga milhares de coisas. Muitas das vezes, um artista que vem e ganha $1 milhão volta para casa com 100, 150 mil dólares, que não é pouco, mas eu estou falando da proporção dos custos de um artista internacional que vem tocar no Rock in Rio. E é importante a gente dividir esses números e essa realidade, porque parece assim, o Rock in Rio tem muito patrocínio, ele tem dinheiro, ele compra quem quiser. A gente não compra quem quiser, a gente não compra ninguém na vida. A gente tem uma combinação de interesses. Nós temos um dinheiro para pagar, o artista tem a data e a disponibilidade, e a gente alia as duas coisas. Mas tem muitos mitos que precisam ser desfeitos, né, Luiz? Vamos abrir para perguntas? Nossa! Pede uma cerveja, então. O Zé falou aqui. Aí, vamos escolher. Boa tarde. Fábio Nogue aqui, Banda Pé de Greenman Studios. Gente, eu quero tocar no Rock in Rio. Qual é o primeiro passo que vocês acham que a gente deve percorrer, o caminho das pedras que vocês acreditam que a gente devia perseguir? Obrigado. Desculpa, como é teu nome? Fábio Nogue. Fábio, prazer, cara. Todo meu. Obrigado pela palestra. Na verdade, como acontece, como eu faço no Sunset, eu não consigo mais receber materiais. O que a gente faz? Eu preciso que o artista chegue até mim de alguma forma, mas não me mandando só o material. Faça com que o seu trabalho apareça, ganhe algum destaque. Não um destaque em primeiro lugar na rádio, mas ter boas críticas, ter uma rede social ativa, ter uma... o que acontece? O Sunset, ele não pega ninguém... dando exemplo para todas as bandas, né? Ninguém que nunca fez, ou que não tem um disco, ou que não... A gente precisa de um artista que já tenha conseguido um pequeno espaço na sua cidade, com os críticos, na mídia, um videoclipe bem falado, alguma coisa, para que esse artista chame a atenção, porque é isso que vai fazer. O meu processo de curadoria é assim, eu pergunto para o jornalista, eu pergunto para o carteiro, para o gari, para o garçom. Curadoria não é uma coisa que você faz com seu gosto pessoal só. Curadoria você faz de uma maneira ampla, pesquisando, ouvindo as pessoas, pensando de uma maneira generosa, não de uma maneira arrogante. Não é a música que eu sei, não existe uma fórmula. O bacana, quando você faz curadoria, é você olhar a programação e ver que não tem fórmula. Não é que nem você ouve uma música, e a música que te emociona, e que é a música que atravessa os tempos, é a música que não tem fórmula. Então, eu acho que o maior conselho que eu dou é que o artista, independente do seu tamanho, independente da capacidade que ele tem de injetar dinheiro no trabalho, ele foque em assessoria de imprensa,
ele foque num bom acabamento no trabalho, e ele foque em fazer com que o seu trabalho tenha algum destaque, porque você não pode chegar no Rock in Rio sem ter conseguido uma pequena visibilidade, porque aí a gente consegue pegar a visibilidade que você tem e amplificá-la muito maior, não ser só uma coisa que a gente está lançando um artista. A gente precisa que o artista ajude também a ter visibilidade, porque, na verdade, se você for o primeiro show do dia e tiver a sensação que não vai ter ninguém, você vai estar tocando para 25 mil. Então, você não pode colocar um artista que não está preparado, e muitas das vezes, o que é estar preparado? Um artista que tem uma estratégia de carreira. Ele tem um planejamento de lançamento, de como ele vai chegar, aonde ele vai chegar. Existem veículos que vão levá-lo a aproximar de algumas pessoas, porque, às vezes, eu recebo um material no escritório, ou muitas vezes as pessoas ficam chateadas, que dizem, pô, mandei um e-mail para você, aí se eu acordasse às 7 da manhã e ficasse até às 8 da noite respondendo os e-mails, eu não ia conseguir responder. Eu não acho isso engraçado, porque me dá uma angústia muito grande. Porque eu sei que eu estou perdendo grandes artistas, grandes, e você fica com a sensação que você, quando começa um palco e a grade está vazia, aí você faz assim, porra, eu vou mostrar um negócio bacana, eu vou transformar. Aí quando você vê, os espaços acabaram e faltaram 200 que você queria botar. Porque, graças a Deus, o nosso país tem uma qualidade musical absurda. Então, existe um trabalho de construção de carreira muito importante para se chegar no Rock in Rio. E o que eu aconselho é acreditar no seu trabalho, investir nele e, quem sabe, a gente se vê lá. E eu acho que até complementando, assim, falando do ponto de vista, e aí eu, como CEO, tenho que falar também um olhar de negócio. Quando você quer muito trabalhar num lugar, né, ou quando você quer muito alguma coisa, além de bolar uma estratégia para isso, é preciso muito você conhecer esse lugar para você poder conquistar quem você quer. Né? Se você tem aquela paquera ali, pô, o que ela gosta? Se é isso, é por ali que eu vou e tal. E assim, o Rock in Rio é uma coisa que eu mesmo, quando entrei em 2011 como CEO do Rock in Rio, cara, leva 1 ano e meio, 2 anos para você trabalhando como CEO do Rock in Rio, entender o que é o Rock in Rio. Porque o Rock in Rio ele tem múltiplas conteúdos, múltiplas funções de um palco e como você pode estar ali. Então, é claro, por exemplo, o Zé está falando aqui, dando uma posição como, né, diretor do Sunset, que é um palco de uma dimensão enorme e que, para o palco dele, existem esses pré-requisitos fundamentais. Se você fala de um palco mundo, por um outro lado, tem outras características e perspectivas, e que a gente ouve mesmo artistas consagrados que tem tudo isso que o Zé falou. O Dinho Ouro Preto, outro dia conversando com ele, ele diz assim, cada vez que eu piso naquele palco mundo, eu sei que é o seguinte, só tem uma bifurcação. Ou eu vou morrer e acabar e destruir a minha carreira para o resto da vida. Ele é dramático, né? Para o resto da vida, tal. Ou então eu vou sair em glória e vai ser o melhor ano da minha carreira, da turnê e tal. Porque, de fato, ele é um palco, pela característica dele, né, a imponência, o número de pessoas e tal, que você precisa estar preparado de uma forma para estar naquele palco. No Sunset, é um palco que tem uma dimensão de visibilidade, que precisa, como o Zé falou, estar num estágio de carreira e de consciência, né, do seu próprio trabalho para apresentar ali de uma forma diferente, ainda mais, né, e o Zé não mencionou uma coisa que geralmente ele fala e que eu acho que é brilhante. O Sunset, né, tem um outro componente, é muito arriscado, a frase do Dinho, você está lá no palco mundo, mas o Sunset tem um outro componente de risco para o artista, que é o seguinte, ali ele tem que sair da caixa quando ele vai fazer um encontro e tal, que você pode ser o cara mais consagrado do mundo e já ter feito o turnê 20 anos com aquele show e tal. Ali ele vai estar fazendo uma coisa completamente diferente, com uma outra pessoa, tem uma química que tem que acontecer. Então, o artista que sobe no palco Sunset precisa ter um componente adicional, que é uma disponibilidade que não é só de risco, mas de entrega e tal, que aquele artista tem que ter uma outra característica que o Zé sabe olhar e escolher. A gente tem o palco eletrônica para o artista eletrônica, a gente tem o Rock District, que
você pode ter, né, desde artistas consagrados, mas você tem bandas bases que, de repente, você, como músico, pode estar dentro de uma banda base, mostrando o seu trabalho dentro do Rock in Rio, numa circunstância X. A gente tem coisas menores de um palco Celebrate, porque como a gente quer, e esse nem conta nos 8 palcos que eu falei, mas a gente como quer que a experiência, né, tem, quando a gente abre já tem, como ele falou, aquelas 25 mil pessoas lá que estão logo no início, geralmente elas estão antes do lado de fora na fila. E a gente não quer que essas pessoas esperem lá. Então a gente criou determinados palcos onde tem bandas apresentando ali para um universo de 5 mil, 10 mil pessoas, que é a fila do Rock in Rio, e tem a oportunidade de apresentar o seu trabalho. E quem sabe ali ele já começa a criar, através daquilo ali, a sua estratégia de comunicação, para dali depois crescer, e aí o Zé já sabe, já está de olho e tal. Então, o Rock in Rio, nessa complexidade, tem músico, cara. Eu conheci um baterista foda, que era um baterista que tocou na Game XP dentro da banda que estava tocando junto com o telão de games. E ele estava lá mostrando o trabalho dele 7 dias durante o Rock in Rio. Então, assim, uma outra dica que eu digo, e a mesma coisa que eu falo para as pessoas que querem... O Zé tem essa tonelada de e-mails de pessoas que querem tocar no Sunset, eu tenho a tonelada de e-mails de pessoas que querem trabalhar no Rock in Rio. Né? Como é que eu faço para trabalhar lá? Quero trabalhar de graça, eu pago para trabalhar no Rock in Rio. O fato é a mesma coisa. Eu acho que assim, você conhecer aquilo que você deseja é a melhor forma de você fazer uma estratégia para estar lá. E às vezes pode levar 1 ano, 2. Eu falo por mim. Eu, quando começou esse processo do Red Hunter lá, para eu sair da Osklin para trabalhar no Rock in Rio, confesso que eu estava 11 anos na Osklin e tal, já tinha construído uma história lá. E aí, por ver essa história do Rock in Rio, eu comecei a amadurecer. Pô, acho que isso pode ser do cacete, pô, maneiro. Veio lá minha história do músico frustrado, baixista e tal. Acho que psicologicamente alguma coisa ali que estava me puxando e tal. E aí chegou uma hora, e eu até meio blasé, né? Eu fiz uma primeira entrevista com o Rodolfo e tal. Eu falei, cara, nem sei se eu quero ir para esse negócio, estou bem aqui e tal. E aí chegou uma hora que eu falei, puta, não, é isso. Eu tenho que ir para lá e tal. E aí eu liguei para a Red Hunter, porque o processo demorou uns 3 meses para entrar lá e tal. Eu tinha acabado de fazer uma entrevista com o Roberto, eu acho que foi esse clique, foi depois da conversa com o Roberto, que é um cara realmente fora de série e tal, que eu falei, puta, eu quero trabalhar nesse negócio, né? Eu quero ser CEO do Rock in Rio e tal. E aí eu comecei a ficar aflito porque não vinha resposta, né? E aí, putz, não vem resposta se eu fui chamado ou não. Eu sabia que tinha ficado entre eu e uma pessoa e tal, que eles falaram. E aí não vinha e tal, e aí eu liguei para a Red Hunter, né? Aí já tem aquela história da namorada, pô, não tá me ligando, deixa eu ligar para lá e tal. E aí eu liguei para a Red Hunter, e eu falei, e aí? Ela falou, Luiz, continua, ainda não decidiram, está entre você e outra pessoa, mas eu acho que vai a outra pessoa, porque é uma pessoa que tem mais experiência no mercado, veio daí e tal. Aí eu falei, quer saber? Passei a mão, liguei para o Roberto, falei, Roberto, quero almoçar com você amanhã. E aí Roberto, não, amanhã não tenho, marcou 2 dias depois. Aí eu fui almoçar e eu sentei a primeira coisa e falei, Roberto, eu precisava dizer, você pode não me selecionar, mas eu precisava dizer que eu quero muito estar aqui e eu quero por isso, isso, isso. Não tenho experiência nenhuma em produção, mas eu posso fazer isso, isso, isso. Aí eu estudei, me preparei para isso e tal. E aí o Roberto, eu senti que ali do almoço eu saí contratado e eu não estaria. Então não é só uma questão da persistência e tal, mas você tem que saber muito e conhecer muito, né, o que você precisa para estar lá e se preparar para isso e você vai conseguir. Não adianta a gente querer uma coisa, às vezes a pessoa fala, pô, mas eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu sei, mas você não tem a sua música, o caminho que você está escolhendo não é o caminho do palco. Então, às vezes, eu acho que você tem, como o Luiz falou, que olhar, porque às vezes eu vejo a pessoa que quer tá no Sunset, fica chateada de não estar, por exemplo, no Sunset, dando um exemplo, mas ela não... Se ela olhar o histórico dos artistas que tocaram no Sunset, se ela pesquisar um pouco um palco e saber o que... Ela vai ver que ela não tem nada a ver com aquele perfil, mas ela quer estar, independente do caminho que ela escolheu. E eu não acho errado querer estar. Eu acho que é errado você não tentar buscar o caminho para estar. Então, às vezes, a curadoria também é uma coisa que o festival precisa da mesma coisa que o artista. Tem sempre uma coisa, é uma tendência nossa, né? Uma relação paternalista com as coisas. Né? Não tem que me dar uma oportunidade. Mas quando eu boto um artista no line-up do festival,
eu também quero que ele me dê uma oportunidade da crítica falar bem, que o palco seja bem falado, que o show seja espetacular, que a gente consiga que esse show fique na cabeça das pessoas. Então, continua uma via de duas mãos. E mesmo quando eu boto um artista novo, que o Brasil não conhece, eu preciso daquele show, eu preciso saber que aquele show vai me trazer coisas também. Então, tem sempre uma via de duas mãos. Eu acho que isso é o mais importante, Fábio. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Limonge, eu sou músico. Eu tive o prazer de trabalhar com o Rock in Rio de 2013 a 2015. Eu cuidava do conteúdo digital junto com a Artplan, trabalhava direto com a Agatha, conheci você, Zé, nessa época. Foi bem legal. Ratifico tudo que vocês disseram, é uma loucura maravilhosa. Foi o melhor lugar que eu trabalhei na vida, de longe. Tirando agora que eu sou só músico e trabalho numa agência focada em consultoria e planejamento para músicos independentes. E eu queria tirar uma dúvida com vocês que eu nunca tive a oportunidade de tirar. Existe uma série de concursos de bandas sempre usando o Rock in Rio como ápice, principalmente para bandas independentes, falando: vá tocar no Rock in Rio, faça isso, isso, isso e vá tocar no Rock in Rio. Eu queria saber se a curadoria é feita pelas empresas, se essa curadoria passa por vocês, e qual o processo para que uma empresa consiga fazer um tipo de ação desse porte para levar alguém para tocar no Rock in Rio. Olha, eu não sou um grande incentivador de concursos de banda de empresas no Rock in Rio por uma razão só. Quando você cria um concurso de banda no Rock in Rio e você abre para inscrições, aí você monta uma equipe para receber e julgar e avaliar 5, 10 mil pessoas, se inscrevem 80 mil. E eu sou músico. Eu não vou deixar nenhum trabalho chegar até mim e eu não vou ver, não vou julgar e não vou avaliar de uma maneira decente e de uma maneira verdadeira. Então, eu acho que para nós fazermos um concurso de bandas no Rock in Rio, nós precisamos ter propriedade, é um negócio muito grande. Em 85, eu não estava, nem o Luiz, mas teve a Escalada do Rock, né, Luiz? Que foi um projeto que envolveu milhares de curadores e pessoas. É um projeto muito grande. Agora, as empresas sempre criam um número limitado de inscrições. Ninguém toca no Rock in Rio sem passar pela nossa curadoria, seja do Palco Mundo, seja do Palco Sunset. Um concurso muito bem sucedido, que foi um concurso da Oi. A Oi selecionou alguns blogueiros no Brasil, e esses blogueiros fizeram uma pré-seleção e mandaram 30 artistas para que eu escolhesse. E quando eu fui ver, eu tive uma surpresa enorme, porque foi muito difícil escolher de tão bons que os artistas eram. Eu pensei em fazer o trabalho em um dia, levei quase 4 dias. Chegou uma hora que eu falei, eu não posso escolher entre esses 3, vou ter que botar os 3, e não tinha. Mas, no final das contas, tive que escolher. Um exemplo de um concurso bem-sucedido. Então, a gente está aprimorando também esse mecanismo de concursos com as marcas. É uma coisa que ainda não está, na minha opinião, enquanto curador, muito bem definido, um modelo especial. Mas cada ano a gente vai tentando, né, buscar, e até porque a dificuldade é que nós não temos um palco só de bandas novas ainda. A gente vem de uma cidade do rock que era menor do que essa, e a nossa proposta é apresentar outros tipos de experiência, como o Game XP, como a Rock Street África, apresentar outros tipos de experiência. Então, os concursos, a gente ainda está trabalhando. Não é uma coisa que esteja tão consolidada, né? E eu acho também o seguinte, né? Primeiro tem um conceito assim, o que é banda nova? Né? É nova porque nunca tocou com a gente, é nova porque foi formada ontem, é nova porque ela tem 20 anos de estrada e nunca deram uma oportunidade para ela, ou é nova porque, de repente, você tem artistas consagrados que todo mundo conhece, se juntaram e sobe no Sunset e faz a coisa completamente nova. Eu acho que o conceito em si do novo já é uma coisa, né? E o que não pode, e aí eu acho que o Zé tá correto, primeiro, você cria um sistema, quando você cria uma mecânica, você cria uma mecânica que você tenta colocar de uma forma não orgânica algo que deve ser feito de uma forma orgânica, né? É que ele falou, você pode chegar no final e ter 3 maravilhosas, como você pode chegar no final e não ter nenhuma, se a curadoria foi errada. E você tem uma obrigação a partir daí de botar só uma ou botar 3, aí você não tem espaço para as outras e tal. Então, assim, eu acho, e de novo, óbvio que isso é uma coisa extremamente sedutora para as marcas, porque é uma forma de você alargar o alcance da comunicação, escrevam aqui e tal.
Mas que até isso, de novo, empresas e marcas que levam isso a sério e fazem de uma forma correta atingem esse objetivo, porque estão falando com as pessoas corretas, fizeram a curadoria correta, e elas podem fazer isso, às vezes, até por si só. Assim, claro que ter o prêmio de tocar no Rock in Rio é uma forma... Eu participei de um painel, foi no Worlds, lá, um evento em LA, que era uma marca, era Universal, falando de um trabalho que eles estão fazendo, que é o seguinte, é um trabalho de longo prazo com marcas para a criação de um ecossistema da música, porque esse one shot também, o que isso resolve? Aí criou isso tudo, beleza, essa banda vai tocar no Sunset. E aí, o que você faz depois dela tocar no Sunset? Ganhou uma super visibilidade, e aí? Né? Esse cara está preparado para continuar? Né? Ele está preparado para... Então, eu acho que as marcas, né? Eu acho que o Rock in Rio pode e deve ser usado como uma grande alavanca para muitas coisas, como eu falei da sustentabilidade, como pode ser para a visibilidade, vitrine de novos músicos. A gente está aí para isso. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, se as marcas olharem muito mais como elas conseguem construir um ecossistema de uma forma mais permanente e sólida, elas vão ganhar mais com isso, porque esse one shot também, né? É one shot para o artista, é one shot para a marca. Então, marcas que têm, eu quero entrar na música. Então, cria um puta projeto bacana, permanente. E a Universal tinha feito esse projeto lá com a marca, que era isso. A gente não só, né, identifica, mas a gente começa a construir a carreira junto com o cara, tal, e a marca está junto nessa construção. Pega o conteúdo depois do cara, de backstage, de turnê. Então, abraça e leva isso até para você estender, né, esse ganho. Então, eu acho que o Rock in Rio pode ser um elemento desse ecossistema, mas ele nunca pode ser essa história do boi de piranha, né? Vamos usar, porque todo artista quer estar no palco do Rock in Rio, vamos usar isso aqui como uma alavanca para criar um truque de abraçar um monte de músico que vai querer falar com a minha marca. Quando o projeto nasce assim, nasce torto e a gente não deixa nascer assim. Para você ter um concurso de banda que chegue lá, né, o Zé é o cara mais Caxias e está certo de preservar isso, que às vezes, né, e é normal, o Rock in Rio, por mais que a gente esteja todo esse conceito, experiência e tal, óbvio que tem as pressões internas, né, o comercial até lá, se o cara está lá puxando, para fechar esse patrocínio, eu quero um concurso de banda, então, peraí, vamos trazer, Zé, dá para fazer, funciona com essa marca, e tem exemplos, né, o trabalho que o Zé fez com a Red Bull, na área de música, que não era de novas bandas e tal, mas no festival desse ano de 2017, foi incrível, né, de juntar, criar faixas exclusivas, usando o estúdio da Red Bull, lançando isso. Tá? Então, tem formas de você integrar isso, que não é só criar um truque. Então, eu sou contra o truque, né, de criar um concurso por truque, e a gente não deixa acontecer isso no Rock in Rio, mas quando a gente se envolve, e aí o Zé é o cara dessa praia que se envolve nisso, até porque sempre todo mundo quer botar no Sunset esse concurso de banda, e ele, obviamente, é o primeiro a preservar para que essa história, se for funcionar, tem que ser integrada. Eu acho que aí sim funciona para a gente, funciona para a marca, e funciona para o artista, para todo mundo. Esse ano foi a primeira vez em que eu fiz um trabalho direto com uma marca, que foi a Red Bull, e eu vou te dizer, foi um trabalho artístico, foi um trabalho que viabilizou milhares de coisas que eu gostaria de fazer no Sunset. Nós não tínhamos budget, mesmo sendo o Rock in Rio, tem uma hora que o budget não tem, em todos os palcos, no palco mundo, tem uma hora que o budget acaba. E a entrada da marca proporcionou uma visibilidade muito maior para o palco. O trabalho com a Red Bull, que já tem um trabalho brilhante de curadoria de música, né? O Red Bull Station, o Red Bull Studios, são muitas vertentes que a Red Bull tem, rádio, TV, rede social. A gente fez um trabalho em parceria para promover os encontros que foram selecionados para o Sunset, espetacular. Eu acho que foi um resultado maravilhoso para a Red Bull, foi um resultado maravilhoso para o Rock in Rio e um exemplo de trabalho artístico de duas marcas, porque o Rock in Rio também é uma marca. O Rock in Rio é uma marca muito forte, muito sólida. Então, foi um exemplo muito bem sucedido mesmo, de uma relação de marca, onde a marca entende o DNA do que ela está patrocinando e ela veste a camisa do que ela está patrocinando e trabalha para amplificar o DNA do que ela está patrocinando. E aí a identidade do que a gente quer vira uma coisa nova. Eu acho que hoje, esse ano, o Sunset e a Red Bull fizeram uma coisa nova, em termos de relacionamento, marca e festival. Foi uma coisa bem impressionante.
Boa noite. Eu sou o Pedro, eu trabalho na 2ID, uma agência de music branding. A gente faz essa conexão entre música e marcas, né? Inclusive, um dos nossos clientes estava no Rock in Rio, foi a Chili Beans, fez a ação dos casamentos lá e tudo mais. E eu tenho uma curiosidade de saber se já houve algum conflito entre essa coisa da marca e do artista, porque essa relação, às vezes, ela é um pouco conturbada, né? Tem muito artista que não vê essa conexão com marca muito bem, tem muita marca que não enxerga muito legal esse lado do artista. Já existiu algum conflito entre artistas e marcas dentro do Rock in Rio? E quais são os próximos passos? Assim, o Rock in Rio é uma vitrine gigantesca de marca, né? O que você acha o que vocês acham que dá para fazer para aumentar ainda mais isso? Quais são os próximos passos das marcas dentro do Rock in Rio? A conflito de marca com artista, que eu lembre, pelo menos desde 2011 eu nunca teve. E eu acho que até porque tem um trabalho prévio nosso de quais são as marcas que conflitam com o festival. E a partir do momento que ela funciona e está integrada com o festival, naturalmente vai estar integrada com o tipo de conteúdo que a gente acredita para o festival. Então, nunca lembro, pelo menos, de novo, desde 2011, nunca tivemos esse problema e acho que também nunca no passado. E você perguntou qual é o próximo passo do ponto de vista com marcas ou falando do festival em si, das marcas. Eu acho o seguinte, a gente está num momento, né, de migração de mídia e de como as marcas se comunicam, que cada vez mais elas estão buscando conteúdo, mais do que só a exposição de marca por si só, logos e tal. Então, cada vez mais as marcas querem, né, de nós e de outros projetos, conteúdos exclusivos e como ela se relaciona como parte integrante do conteúdo, mais do que só ter o maior logo do mundo. A Red Bull é um caso, né, o Zé pode comentar, vou dar o spoiler aqui, furar, não sei se ele falaria sobre isso, mas dentro lá do backstage do Sunset, eles chegaram lá com umas sombrinhas lá, né, que tinha Red Bull grandão e tal, e de repente eles olharam, não é, tira a marca, tira tudo, tem que ser o guarda-solzinho sem marca, sem nada tal, porque isso por si só já não é relevante. Agora, o que é relevante, ela está dentro do estúdio da Red Bull, criando uma faixa exclusiva com aqueles dois e tal, e isso se apropriar e estar envolvido no conteúdo. Então, esse eu acho que é o futuro cada vez maior, e é para onde o Rock in Rio também, que é um grande gerador de conteúdo, é para onde a gente está indo. Então, a nossa ideia cada vez mais, né, que é um conceito de comunicação, da história dos brand publishings, né, cada vez mais o Rock in Rio, além de todo o conteúdo que já existe, natural do festival, para a gente falar, esses 2,3 bi de mídia espontânea e tal, falando da gente como festival, a gente vai entrar numa fase que o Rock in Rio vai se creditar a possibilidade de falar sobre outras coisas de comportamento, usando o nosso DNA, a nossa experiência do Rock in Rio, ao longo, inclusive, de anos que não tem Rock in Rio. Então, a nossa ideia é a gente pegar todo esse caldeirão de comunicação, de comportamento que é o Rock in Rio, trazer isso como mais conteúdo ainda e, obviamente, usando, né, os meios digitais para isso. O Rock in Rio hoje tem 12 milhões de seguidores, então a gente é uma mídia já por si só e a gente quer colocar mais conteúdo. E eu acredito, de novo, com uma parceria onde a marca ajude a construir conteúdos relevantes. E, de novo, ela não quer assinar, ela não quer estar lá no conteúdo do Rock in Rio e estar lá, Heineken apresenta, não sei o quê, não é isso. É como é que ela pode trazer para você um conteúdo relevante para você falar, pô, que do caralho a Heineken, que sem ela o Rock in Rio não ia estar trazendo isso para mim, porque ela é parte integrada do conteúdo. Então, eu acho que esse que é o futuro, é o caminho, e é o caminho, inclusive, para os artistas, né? Vocês, artistas, músicos, vocês são os maiores criadores de conteúdo e que é tudo que as marcas querem ter. Então, de novo, né, o que o Zé falou, despindo um pouco um preconceito lado A, lado B, se vocês entenderem como ele falou, né, que o músico, através da sua arte, ele é um gerador de conteúdo. E que se ele consegue achar a marca... E também é o seguinte, não é por conta disso que eu vou pegar qualquer marca para viabilizar meu trabalho. Porque também não vai funcionar e a marca também não vai ficar satisfeita com o trabalho. Mas identificar, pô, qual é aquela marca que nem o Sunset lá com a Red Bull, cara, funcionou. Talvez se fosse... né, nada contra, mas se fosse Casas Bahia, conceitualmente, não ia conseguir encaixar para criar um conteúdo relevante, porque o tipo de conteúdo que a Casas Bahia e o Sunset falam são diferentes. Então,
o artista, eu acho que tem uma nova fase de uma oportunidade de viabilizar o seu trabalho, porque tudo que as marcas querem, os artistas fazem, que é a produção de um conteúdo relevante. E também tem um detalhe nas marcas também. As marcas elas estão entendendo a importância de terem um diretor artístico. A Red Bull tem um grande diretor artístico. As marcas precisam ter um diretor artístico para trazer, para dar a diretriz do que elas vão querer. Porque, por exemplo, tem uma marca que quer que um artista use uma camiseta da marca. Aí ela vai e leva a camiseta numa sacolinha e deixa no camarim. O artista, óbvio, não vai usar. Por quê? Não foi customizada, não foi pensada. Então, a marca fica frustrada porque ela gostaria que o artista usasse aquela camiseta. Aí, fizemos uma reunião onde eu falei, cara, é impossível, o artista nunca vai usar a camiseta. Eu falei, não, eu te dou o telefone do empresário, você diz que a sua marca quer fazer um presente, você contata um estilista, faz uma camiseta bacana para aquele artista, leva, ele vai usar, não tem dúvida de que ele vai usar. É a marca também querer se aprofundar um pouco mais na relação com o artista. Então, a gente brinca que... Eu sempre tenho uma brincadeira que tem uma... A gente, em 2013, 2011, teve uma marca que fez uns relógios do Rock in Rio, né? Aí o relógio tinha, assim, Rock in Rio, tipo uma marca, um relógio bacana, mas não era um relógio muito caro. Era um relógio bacana. E aí a gente deu esses relógios para alguns artistas. Aí a Roberta Sá me ligou um dia falando assim, pô, Zé, eu comprei um relógio Tuareg para o meu marido, para o Pedro Luiz, ela era casada com ele naquela época, mas ele não usa, ele só usa aquele relógio escrito Rock in Rio. Ou seja, tem um relacionamento emocional das marcas quando vem através do Rock in Rio, que as marcas podem aproveitar mais, né, e tentar trabalhar mais os seus conteúdos, porque tem empresas que estão na frente, né, que já estão pensando que não são mais empresas de vender um objeto, elas são empresas de conteúdo, né? E eu acho que essas empresas acho que vão se aproximar mais de nós, cada vez mais vão estar mais próximas da gente. Empresas que tenham diretores artísticos, que pensam, que entendam o produto que estão patrocinando. Só não vão botar um dinheiro ali e vamos aparecer com a nossa marca. A gente induz e, muitas das vezes, até educa algumas empresas que ainda não têm essa habilidade, né? E eu acho que esse é o futuro. Boa noite. Meu nome é Celso. A pergunta vai para o Justus direto, que eu acho que é mais a área dele. Eu fui para o budget. Eu fui para o Rock in Rio esse ano e eu tive várias experiências de consumo, tá? Umas boas, outras não tão boas assim. Como é que você gere essa parte toda de consumo dentro do Rock in Rio? Sabendo que a gente tem vários parceiros lá dentro, de pontos de venda. Tinha uma área que era a área gourmet, tinha o Habib's, tinha, enfim, Bob's, enfim. E eu tive várias experiências de consumo dentro de um evento só. Como você gere isso e por que você não usou a pulseirinha para fazer uma experiência única? Eu entrar, eu carregar de casa minha pulseira, chegar lá, bater no tote, entrar e já poder consumir na minha pulseira, sabe? Eu tive experiências boas e ruins com isso. Tá, então começando por essa, de trás para frente. Pulseira RFID cashless. A gente fez em 2015 em Las Vegas. Então, é uma questão operacional, tecnologia tal, testada, super funcionou. E tem duas questões do ponto de vista, um de experiência e outro de mercado, pelo qual a gente optou por usar a pulseira RFID para acesso, para alguns controles e tal, mas não para o consumo, né, para isso. Primeiro, existe uma questão, né, e aí, de ordenamento de operação e tal, e isso a gente viu em Vegas, quando você chega no final, você nunca vai querer carregar um volume, por mais que você devolva o dinheiro no final, você não vai botar lá R$200 se você acha que vai consumir 50. Se você acha que vai consumir 50, você vai botar R$50 no negócio. E aí você consumiu ao longo do dia e pô, você quer ir embora, faltou aquela última cerveja que você queria tomar. Você não vai lá carregar de novo o dinheiro para botar para uma cerveja, para voltar, falar, cara, eu tomo em casa, não faço tal. E não é pelo dinheiro dessa cerveja adicional, mas a experiência de você querer tomar uma cerveja e não pegar ali 5 pratas ali, entrar numa fila e resolver. Então, assim, eu tenho um questionamento e eu estou trabalhando para um outro modelo que nenhum festival trabalha,
de fazer um modelo à la Uber, etc. e tal, que você está cadastrado direto no teu cartão, você passou ali e debita no cartão. E não que você tem que botar uma carga de R$100 ou 200 e uma recarga se terminar ou devolver e tal. A experiência do usuário do RFID, eu digo também como usuário, porque eu já fui a vários festivais, no meu ponto de vista, não é a melhor experiência possível, por um lado. Do outro lado, do ponto de vista operacional disso, e aí falando, infelizmente, do Brasil, a gente foi e acompanha, a gente vai a vários festivais e tal. Infelizmente, tem questões de comportamento, não só de público, mas de operadores. Acabou de ter um festival, não vou falar o nome de música eletrônica, né, no Rio de Janeiro. Amigos nossos que produzem e tal, falou, cara, levei volta de tudo que é lado, o cara passando dinheiro por fora, porque o cara não tinha na pulseira, e o operador recebendo e tal. Então, assim, existe ainda uma questão cultural que, por exemplo, infelizmente não acontecia em Vegas, e a gente viu acontecendo aqui, que faz com que a gente entenda que também operacionalmente tem uma questão cultural ainda para mudar. E, de novo, essa tecnologia, a pulseira RFID, é uma coisa que você tem mais 2, 3 anos e acabou. Está tudo migrando e vai estar todo mundo aqui, né, no NFC, no que for e tal, direto com esse tipo de experiência que eu falei. Você vai plugar aqui, vai bater no teu cartão de crédito e acabou. Então, você vai estar no seu único device fazendo isso tudo. Então, a gente entendeu, raciocinamos e pensamos muito em cima disso, dormimos muito em cima disso. Tínhamos toda a tecnologia, já tínhamos uma experiência de fazer um festival para 180 mil pessoas com esse tipo de operação funcionando, não deu pau e tal, mas achávamos que não era a experiência ideal para a gente fazer aqui, sem questionar, obviamente, os outros festivais que usam. Acho que cada um tem a sua estratégia, a sua visão dessa experiência. Na verdade, na maioria das vezes as pessoas fazem isso, e eu acho, de novo, que a experiência... E cria-se uma história que é a melhor experiência para o usuário, que eu não acho que é, mas no fim do dia o que o promotor quer quando faz isso é ter o controle de venda para quem ganha comissão do bar sobre a venda. E a única forma que você tem, por não ter dinheiro e o sistema do promotor, você consegue saber exatamente o que todo mundo está vendendo para poder cobrar lá o teu percentual. Então, é mais uma questão de negócio do que um olhar da experiência do usuário. Porque, na minha percepção, não é necessariamente a melhor experiência do usuário. Você tem que entrar em 2 filas, uma de carregar para depois gastar, do que você só ir na fila e carregar. Então, a gente olha muito mais para você tentar fazer uma operação mais ágil, né, na operação do caixa e tal. Agora, entrando já, falando disso para a segunda parte, de fato, é um desafio você, quando está trabalhando, e a gente trabalha com 100 e tantos pontos de operação diferentes, de venda e tal, você conseguir garantir um padrão de qualidade de atendimento para todo mundo. Tem pessoas que estão trabalhando no Rock in Rio nem um dia só, é um turno. Tem pessoas que vão trabalhar na sexta-feira, no turno da tarde, e nunca mais vão trabalhar. Então, a gente tenta fazer todo um treinamento, envolver as pessoas no treinamento, multiplicar para as pessoas das marcas treinarem nas equipes, mas, infelizmente, é uma questão, né, humana e, por não ser uma operação nossa, de fato, você tem aí uma diferença de padrão que, infelizmente, acontece. Agora, a gente sempre estimula e tenta estimular muito para as nossas equipes e tal, tentar olhar isso para identificar e corrigir o que a gente pode. Um operador que operou muito mal não entra. Poucas vezes aconteceu isso, mas já aconteceu. Cara, esse operador não trabalha mais com a gente porque ele não tem o mínimo do padrão de atendimento, de experiência que a gente quer ter. Mas lembra que a gente está numa cidade, como eu falei, 98%, né, dos municípios do Brasil não tem aquele volume de pessoas naquele mesmo momento, então a gente tem os desafios de escala que, infelizmente, fazem com que, às vezes, o padrão não seja exatamente o que a gente amaria de ter. Boa noite, meu nome é Rafael. Última pergunta. Obrigado. Puxando um pouco mais para o meu nicho de mercado, que é a pré-produção, o lado de logística de viagem e tudo mais, você citou bastante que a experiência do usuário como ponto primordial do teu evento, do teu festival. Eu queria saber a relação com a CVC na edição anterior, como é que foi, se foi uma estratégia para a experiência do usuário facilitar a logística de viagem dos clientes do Rock in Rio, ou se foi mais uma questão comercial, ou se a CVC pagou para estar ali. Eu queria entender um pouco esse ponto, que eu sempre tive curiosidade, sempre imaginei 1000 situações, mas não tinha oportunidade de perguntar. Ali é o seguinte, né? A CVC, até nessa edição, em alguma outra edição já foi, não era uma agência de viagem exclusiva do festival, era mais uma oportunidade de vender pacote e tal. Ela não era um patrocinador, ela não pagou como patrocínio para ser um operador de viagem, mas tinha uma relação de ter uma disponibilidade de X ingressos para fazer pacote de viagem. O
O que acontece? O Rock in Rio, quando a gente está falando de quase 800 mil pessoas, né, no Brasil inteiro, 60% das pessoas vêm de fora do Rio de Janeiro para o Rock in Rio, então estamos falando de 400 e tantas mil pessoas que vão, né, saem das suas cidades, de todos os estados, de você imaginar, para o Rock in Rio. E aí vem uma questão de hábito de consumo, que é, se você parar para pensar, talvez, né, desse tipo de público que a gente tem aqui, raramente quem compra alguma coisa de agência de viagem, né? Você vai lá, você compra o seu bilhete, eu planejo, de repente eu vou entrar em algum lugar e vou comprar direto a minha passagem, ou vou no Airbnb para achar meu lugar, ou vou contratar um hotel. Tem esse perfil de público. Tem outro perfil de público que enfim, um público que vai já, de repente, planejar a sua viagem, está buscando se tem algum pacote que vai dar uma conveniência de promoção, que não é nem o caso do Rock in Rio, o bilhete está lá pelo preço que é e tal. E tem um público, né, falando desse Brasilzão de meu Deus, tem um público que não sabe nem como viajar. Tem experiências de agências de viagem, que ele diz o seguinte, o cara tem que falar, olha, você vai chegar no guichê, quando você chegar no guichê, você precisa trazer o seu documentinho e mostrar, do papel tem uma coisa chamada embarque, ali, quando você entrar ali já não é o avião e tal. Então, assim, a gente está falando, né, do Rock in Rio é absolutamente eclético e você tem, inclusive, pessoas que só se sentem seguras comprando através de uma agência de viagem, porque acha que, se não comprar agência de viagem, não tem um branding de CVC para fazer isso. Então, do ponto de vista de negócio, para a gente no Rock in Rio, nem é o melhor negócio do mundo, porque a gente separa determinados ingressos, e não é só para CVC, para algumas operações de agências de viagem e tal, para você poder ter disponibilidade para as pessoas que querem comprar nesse formato de pacote. Como o Rock in Rio esgota tudo muito rápido, eu até venderia esse ingresso muito antes do que o pacote de viagem que o cara vai vendendo ao longo do tempo. Mas é uma possibilidade, e a CVC, por acaso, e não é, a gente já trabalhou com outras agências de viagem grandes em outras edições e tal, mas, indubitavelmente, é uma empresa que tem uma capilaridade, um alcance gigantesco e reconhecimento para as pessoas que buscam esse pacote. A experiência em si, de novo, até quando você pega o formato de pacote, nem tem, no meu ponto de vista, uma interferência tão grande. Óbvio que outra coisa é hospitality. Vou fazer um super pacote de hospitality para um outro perfil de cliente, que esse cara quer ser recebido e ser tratado direito, tem um jantar prévio para você poder ir, você pode ir de helicóptero para a cidade do rock, não sei o que lá tal. Tem um tipo de agência que pode oferecer esse tipo, que não vai ser, definitivamente, a CVC, que tem um outro tipo de produto e de oferta tal. Então, o Rock in Rio, a gente tem que sempre pensar dentro desses milhões de stakeholders e de tipos de clientes e tal, como você consegue, de alguma forma, estar acessível para esse tipo de gente. A gente separa, por exemplo, pouquinho, chega a 0,7% dos nossos ingressos, a gente separa para dar para parceiros internacionais que vendem pacotes na Argentina, no Chile, na Europa, nos Estados Unidos, para dar disponibilidade de alguns clientes internacionais virem para cá. Óbvio que eu não vou separar um monte de ingresso e deixar lá com a possibilidade de, de repente, não vender, se por algum motivo não for, mas como a gente quer que tenha dentro daquele, né, ambiente, né, de mistura do Rock in Rio, também pessoas de outras culturas ali dentro, eu preciso separar, identificar agências de viagem que só trabalham com internacional e separar alguma possibilidade de ingresso para eles fazerem isso. Então, a questão da CVC ou qualquer outra agência de viagem grande é muito mais para ter uma disponibilidade para esse público. Já fizemos também no passado, sim, projetos que tinham patrocínio também. A agência quer ter também exposição de marca. Quer ter exposição de marca, vai estar lá na Cidade do Rock, também com espaço e tal, vai pagar por esse patrocínio. Mas para vender os pacotes de viagem, que foi, por exemplo, o caso da CVC nessa edição, o objetivo era muito mais dar disponibilidade para essas pessoas do que, de fato, ser uma coisa de experiência e tal. Foi? Obrigado, gente. Valeu.